Oi, pessoal, tudo bem? Antes da gente entrar no episódio aqui, queria só dar um recadinho importante para vocês. Já faz algum tempo que muitos de vocês que ouvem a gente, acompanham a gente, vinham perguntando se por acaso o Passaporte Orlando tinha algum programa aí de patronato, de colaboração. E nós sempre fomos, assim, um pouco resistentes quanto a isso, porque a gente sempre preferiu, de uma certa forma, que vocês se tornassem nossos clientes através da agência, né? Mas, graças a muitos de vocês que acompanham a gente, que incentivaram a gente a abrir um programa desse de patronato, porque vocês julgam que o que nós fazemos é um produto de qualidade e gostariam de contribuir um pouco com isso, nós acabamos montando um programa aí de assinaturas lá, de colaboração no PicPay para o Passaporte Orlando. Então, se você acessar lá no aplicativo do PicPay, se você ainda não tem, abre sua conta lá, você pode procurar lá pelo Passaporte Orlando e escolher alguns dos vários planos que a gente montou. Cada um desses planos tem, obviamente, um valor diferenciado a partir de R$2, e dentro desses planos também existem recompensas individuais para cada um desses planos. Então, tem várias alternativas lá, tem até um dos planos que permite que vocês participem de um grupo de onde a gente vai sortear pessoas para gravar aqui com a gente episódios, né? Então é uma recompensa bem legal. E tem uma meta coletiva também, que se todas as assinaturas atingirem um determinado valor por mês, naquele mês que atingir esse valor, nós vamos ter um episódio extra do Passaporte Orlando. Olha aí, todo mundo sempre fica pedindo pra gente fazer mais episódio. Essa é a chance disso acontecer, né? Obviamente que se você quiser e puder ajudar, a gente vai ficar muito agradecido, mas não se sinta obrigado de forma alguma a fazer isso. O podcast vai continuar sendo distribuído de graça, como sempre foi, nada vai mudar, mas as pessoas que julgam que a gente faz um trabalho legal, que a gente produz um conteúdo de qualidade e que vocês gostariam de recompensar esse produto que a gente já produz há tanto tempo aqui para vocês, essa é uma oportunidade de entrarem aí e fazerem parte desse grupo de colaboradores do Passaporte Orlando, que terão desde nomes agradecidos nos episódios, grupos exclusivos e tudo mais, e tem essa meta coletiva aí de ganharem um episódio extra por mês, olha só. Mais uma vez, não se sintam obrigados, tá? É só quem quiser e puder. A gente sabe que neste momento tá todo mundo passando por dificuldades aí, graças a toda essa desgraça que tá acontecendo no mundo por causa da epidemia. Então, se você não puder agora e puder depois, sem problema, não se sintam obrigados, ok? E aqueles que já assinaram, o nosso muito obrigado. A gente fica extremamente agradecido com essa colaboração de vocês e pode ter certeza que a gente vai tentar fazer o jus da melhor forma possível a essa confiança que vocês depositam a gente através dessa colaboração aí, através da assinatura pelo PicPay. Beleza? Mais uma vez, é só entrar lá na loja de aplicativos do seu celular, abrir uma conta no PicPay, baixar o aplicativo e assinar lá o Passaporte Orlando, beleza? Também distribuir pelas nossas redes sociais, aí o link direto para quem de repente quiser. E é só entrar lá nas nossas redes sociais e procurar, caso você não tenha encontrado direto ali pelo PicPay, beleza? Lembrando que todas as contribuições que vocês fizerem aí pra gente, né, através dessa assinatura pelo PicPay, vai de uma certa forma retornar sempre a Passaporte Orlando para isso. Então, seja investindo em algum tipo de brinde, sorteio, ou ajudando a gente a pagar as contas que o podcast tem, afinal de contas, tem custo de hospedagem, de backup na nuvem, coisa do tipo. E caso vocês não tenham notado, né, já tem alguns episódios que a qualidade da nossa voz aqui deu uma boa melhorada, graças a uns belíssimos microfones aqui que eu consegui emprestados com um amigo meu que tinha um estúdio, então um microfone de alta qualidade, porém muito caro, e eventualmente eu teria que devolver esses microfones para ele quando ele precisasse de volta, mas dentro desse novo programa aí de colaboração que a gente abriu para vocês, a gente vai conseguir abrir aí um fundo para de repente adquirir de vez esses microfones e manter a qualidade de áudio que vocês estão ouvindo agora, beleza? Então vamos lá pro nosso episódio. Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju, tamo em clima de road trip hoje, hein? Tamo indoors, né? De quarentena, mas vamos falar de coisa boa. É, exatamente. Um dia vai passar, né? Um dia vai passar essa situação chata que a gente tá vivendo. Mas, para comemorar a vida, né? Afinal de contas, né? A gente tá dentro de casa, mas a gente quer estar fora, né? Acho que não tem um assunto melhor pra falar do que viagem para os Estados Unidos. Nada melhor. E não só pra Flórida, como é que a gente costuma falar aqui, né? Mas que tal, Ju, se a gente falasse de conhecer os 50 estados americanos? Demais. É demais, né? Demais. Então, é um sonho que às vezes muitos dos americanos têm, nem eles conseguem, mas temos aqui conosco hoje as Fifters, as irmãs Sandoval, a Tatiana e a Viviane, que realizaram esse sonho junto com a família de conhecer todos os estados americanos, e elas vieram aqui para contar para vocês como foi essa história, né? Então, queria aqui dar as boas-vindas a Tatiana Sandoval. Tatiana, muito bem-vinda ao Passaporte Orlando. Ô, Felipe, obrigada. Há quanto tempo que eu queria estar aqui com vocês? Sou ouvinte assídua, né? Há mais de 3 anos. Demorei para te convidar, né? Ô, demorou, hein? A Tati é old school. A outra é dos primórdios do podcast, ela já acompanha, é verdade. E junto com ela, a irmã dela, a Viviane. Muito bem-vinda, Viviane, ao Passaporte Orlando. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Não sou tão old school como a Tati, mas é uma honra. Muito obrigada pelo espaço. Ah, que é isso. A gente que tá honrado com a visita de vocês aqui. Afinal de contas, é uma história tão legal que a gente tinha que compartilhar isso com os nossos ouvintes aqui do podcast, não é verdade, João? Com certeza. Como você que ouve a gente, acompanha a gente, você sabe que sempre que a gente recebe por aqui um visitante, um convidado de primeira vez, a gente faz aquelas 3 perguntinhas básicas pra gente conhecer um pouco mais os gostos, as preferências. As preferências orlandísticas, né? Então, vamos lá. Tati, fala pra gente, lá de Orlando, né, obviamente, né? Qual o seu parque favorito, sua atração favorita e sua comidinha ou snack ou aquela coisa que não pode faltar de comer quando viaja lá por Orlando? Então, meu parque favorito é o Epcot, apesar que agora ele tá passando por aquele momento inovador, né? Só tem biombos. Walcott. O Walcott. Mas ele continua sendo meu parque favorito. A minha atração favorita é o Flight of Passenger. Eu já fui na atração nova do Rise of Resistance, mas ainda o Flight mexe comigo mais. Você fala isso só pra me deixar com inveja, né? Sacanagem. Vamos juntos, vai. Vamos em setembro, todo mundo, pra Califórnia, que tal? Agora, nossa, só em novembro por Orlando mesmo. E o snack favorito não é da Disney, não é de parques, mas é o M&M de menta. Eu não faço uma viagem que eu não trago um estoquinho pra momentos de quarentena como esse, por exemplo, né? Nossa, M&M de menta, isso é totalmente inédito aqui, Ju. Nossa, isso é inédito mesmo, total. E ó, eu tô esperando aqui mais 2 convites ao menos pra ter direito a pedir música, hein? Ah, tá bom. Fica a dica. Fica a dica, né? Vivi, sua vez. Parque, atração e comida favorita lá de Orlando. Gente, eu queria que ela demorasse mais meia hora respondendo pra tentar descobrir. Eu não consigo responder isso. Consegue. Consegue sim, consegue sim. Eu posso te dizer que eu curto bastante o complexo da Universal. Boa. Eu posso dizer que eu gosto muito da Universal. Atração, acho meio difícil. Eu sou meio adrenalina, assim. Eu acho que eu gosto da Múmia. Não sei se é a minha favorita, mas eu gosto bem dela. Acertou. Gosto do Hulk também. Resposta certa. Eu gosto de uma coisa mais animada. E snack, gente, qualquer coisa. É sério. Não pensem que eu sou uma pessoa difícil. Eu gosto de qualquer coisa. Mas eu também tenho um queridinho que são os sneakers, né? Quem não gosta daquele chocolate maravilhoso? Boa. Tá bom, tá bom. Justo. Foi pegar de surpresa também, né? Sacanagem. Eu fui totalmente, gente. Pelo amor de Deus, vai. Não deu nem pra passar o gabarito, né, Felipe? Não passei. Funnel cake. Funnel cake, torre do terror. É isso aí. Torre do terror ganha mais pontos, mas a Múmia ganha bastante pontos também. Ganhou, pontos. Né? Ganhou. A Múmia bate no coração. Bate no coração, Múmia, é verdade. Eu gosto muito da Múmia. Mas eu gosto bastante também da Tower of Terror também, eu acho bem legal. Mais pontos pra Viviane tá bem hoje. Tá bem. Ótimo, né? Novata tem que ficar menos pior, né? Pode dar outra dica? Fala do Everest, Vi, fala do Everest. Eu adoro, gente. É verdade. Mais pontos pra... Nossa, não, é maravilhosa.
Obrigada, irmã. Não, realmente, meu negócio é montanha-russa, gente, é sério. Ou qualquer outra coisa que envolva bastante adrenalina e que não seja, assim, aquela situação 2D. Que você fica focado numa televisãozinha assistindo e balançando. Porque isso, eu já fui parar na situação ridícula de ficar no banquinho da vergonha com uma criancinha gorpada. Excelente. É chato. Muito bom, muito bom. Então, beleza. Agora que vocês puderam conhecer um pouco mais das nossas convidadas de hoje, vamos lá rapidinho pros recadinhos que a gente já volta pra contar essa história super legal das Fifters, né? Visitando todos os 50 estados americanos. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Rapidinho pros nossos recadinhos pra gente já voltar aqui com essa história super legal das nossas amigas aqui que fizeram todos os 50 estados americanos. Mais uma vez, lembrando pra quem quiser entrar em contato, mande seu e-mail para podcast@passaporteorlando.com.br com sua notícia, sugestão, um momento mágico, crítica ou o que mais quiser mandar pra gente. Não se esqueça das nossas redes sociais, especialmente no Instagram. A gente tem feito várias lives lá, especialmente agora, nesse momento aí de quarentena, que tá todo mundo em casa, pra tentar dar uma alegrada aí em algumas noites da semana. A gente tem feito pelo menos 2 vezes por semana aí uma livezinha, com direito até uma brincadeira e um mini passaporte ou repassa, pra brincar com vocês aí, com a possibilidade de todo mundo que estiver acompanhando a live entrar no jogo e brincar junto com a gente. Se você acompanha a gente pelo iTunes, pelo Apple Podcasts, a gente sempre pede pra, se você puder entrar lá e deixar 5 estrelinhas de um recadinho, vai ser muito legal, que vai ser pra ajudar o podcast a subir na lista lá da iTunes, né, do Apple Podcasts. E lembrando que ainda estamos no momento de quarentena, de parada geral aí de viagens, então a Viamundo continua paralisada, sem vender novas viagens, só, por enquanto a Ju só tá atendendo realmente os casos de emergência aí, então a gente pede um pouco de paciência para quando normalizar essa situação toda, aí sim ela vai voltar a fazer cotações de novas viagens, tá? Nesse momento, realmente a gente recomenda que ninguém faça nenhum tipo de compra de viagens, qualquer coisa do tipo, até saber como é que vai terminar essas coisas aí, né, Ju? Sim, verdade. Então é isso. Ficamos por aqui nesses recadinhos e, como a gente já falou no começo do episódio, estamos com a nossa campanha de colaboração lá no PicPay. Se você quiser colaborar com o Passaporte Orlando, se você gosta do conteúdo que a gente produz e quiser e puder ser um colaborador, entre lá no PicPay, procure pelo Passaporte Orlando e assine um dos nossos muitos planos com suas recompensas individuais e tendo como recompensa coletiva um episódio extra por mês, caso seja atingido aí a meta mensal, beleza? Então vamos lá voltar pro episódio rapidinho. Take me home, country roads, take me home, country roads. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Bom, como eu até já puxei um pouco o assunto lá no começo, na abertura do episódio, né? Esse road trip de costa a costa nos Estados Unidos é meio que um sonho americano, né, Ju? É uma coisa que eles são meio fissurados, meio fascinados por essa ideia de visitar o país, né? Fazer um road trip, né? Uma viagem que você vai entre as duas costas, costa leste e costa oeste. E ainda mais essa história. O 50 é além, né? O road trip é meio que da costa oeste pra leste, passando ali naqueles estadicos do miolo lá. Mas eu acho que 50 é além desse sonho, exatamente. Porque você tá falando também de Alasca e Havaí, né? Então... exatamente. Mas a família Sandoval fez disso uma missão de vida, na verdade. Poxa! Foram lá, conquistaram 50 estados americanos, coisa que poucos americanos realmente devem ter feito, e diria eu de forma espetacular, porque afinal de contas elas fizeram tudo bem planejado, bonitinho, né? Pegando as coisas em cada estado e tal. E a ideia hoje aqui é que elas venham contar essa história pra gente. Então, assim, acho que nada melhor do que começar pelo começo, na verdade.
Exatamente. Primeira pergunta, como que começou essa ideia de completar os 50 estados americanos? Foi uma coisa assim que desde a primeira viagem que vocês fizeram pra lá, vocês já tinham essa ideia? Ou assim, conforme vocês foram viajando, conforme a primeira viagem, falaram assim, fizemos mais um estado? Poxa, por que a gente não faz mais um? Como foi a ideia inicial de vocês, que vocês falaram assim, pô, eu preciso completar os 50 estados? Então, na verdade, não foi planejado desde o início, não, tá? A nossa primeira viagem foi em 1994, aí fomos eu, minha mãe e minha irmã, e foi a primeira viagem mesmo nos Estados Unidos da vida, o sonho, né? Disney, óbvio, né? Lógico. Então, nós fomos para Disney, excursão, mãozinha dada, bandeirinha, blusinha laranjinha, todo mundo. Vixe! E aí fizemos 15 dias de Orlando e Miami, depois nós fomos para Nova York, aproveitamos a viagem, fomos nós três para Nova York, para Washington DC, a capital, e de lá minha irmã voltou para o Brasil e eu e minha mãe fomos para o Canadá. Aproveitamos a viagem para aumentar um pouquinho mais, pegamos outra excursão, fizemos toda a região ali de New England e o Canadá e voltamos para Nova York e de lá para o Brasil. Foi quase um mês de viagem. Aí nós continuamos, ano a ano nós íamos para Flórida, Califórnia, fomos também para Havaí, Nova York, fomos basicamente para os lugares que todo turista sonha em ir, né? É o basicão, né? O pacote basicão tradicional que todo mundo normalmente começa, né? É o básico plus que tinha o Havaí a mais, né? Olha, já logo de cara o Havaí, assim. A segunda viagem já incluiu o Havaí. Aí os anos foram passando, aí em 2005, nós ficamos, quando teve o atentado em 2001, nós ficamos com um pouco de receio de viajar, então nós fomos um pouco para a Europa, fizemos outras viagens e ficamos até 2005 sem viajar para os Estados Unidos. Então em 2005 a gente estava morrendo de vontade de ir para lá, né? Aquela ressaca, né? E aí nós resolvemos fazer uma viagem diferente, fomos eu, minha irmã e uma amiga nossa que sempre viaja com a gente, a Ana Raquel, e nós fizemos pela primeira vez uma viagem de carro, uma road trip pela Califórnia, também o basicão, né? São Francisco para Los Angeles, não fomos a San Diego e terminamos em Las Vegas, né? Nessa época, foi a primeira vez que nós alugamos um carro na vida, foi a primeira vez que nós pegamos um Atlas, não pegamos nem GPS. Nossa, verdade, né? Desbravamos sozinhas. Na cara dura mesmo. Na cara dura. Fizemos um método de medida. Você que é engenheiro como eu, Felipe, fizemos um método de medida. Cada dedo significava meia hora. Então a gente foi calculando pelo mapa. Excelente. Quantas horas ia demorar. Old school mesmo. Isso aí é cartografia old school. Old school, cara. É praticamente cartografia raiz. O Maui, o Wayfinder, né? Ele medindo as estrelas ali pra se navegar durante... E aí foi o divisor de águas, né? Então, em 2005, nós deixamos... A gente interpreta assim, a gente deixou de ser turista e virou viajante a partir daí. Legal. Porque aí o mundo mudou pra gente, né? Eu acho que isso tudo que você falou resume bastante. Mas eu gostaria de lembrar que você, sempre, Tatiana, sempre foi uma pessoa aficionada pelos Estados Unidos. Muito antes da gente ter tido a primeira viagem pra lá, ela já sabia tudo dos Estados Unidos. Então, realmente, quando a gente começou naquele esqueminha ainda de excursão e fez essa transição da excursão para uma viagem nossa, a gente planejou, a gente era nosso, entre aspas, nosso próprio guia, a gente ia, a gente escolhia o horário. Isso deu a gente uma sensação assim de que era muito, aspas, fácil fazer tudo. Claro, a gente tá falando de uma época onde o dólar era muito mais baixo, a gente tá falando de uma época que a gente era mais nova, tinha menos obrigações também, apesar de já trabalharmos desde cedo, mas era diferente, né? Então a gente tinha muito mais disponibilidade de fazer umas viagens imensas, como a gente começou fazendo. E aí foi, né? O bichinho foi comendo, a gente começou a querer se aventurar um pouco mais e achar que só fazer uma viagem de carro dentro do mesmo estado era pouco. E aí a gente realmente foi ficando um pouquinho ambiciosa nesse sentido. Um pouquinho. Porque era muita coisa que a gente queria ver. A gente sempre vê filme e a gente queria ver aonde era o monte do filme, a gente queria ver onde estava aquele daquela série. E isso tudo é uma coisa que a gente está muito, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado. É como se os Estados Unidos fosse o nosso quintal, entre aspas, tá? Tudo que eu falo aqui tem muitas aspas aí. Mas é que, assim, não há um choque de cultura efetivo quando uma pessoa aqui de São Paulo chega nos Estados Unidos. A gente vê como funciona, como é lindo, maravilhoso, mas não é um absurdo, né? Não é nenhum disparate de falar, meu Deus, é outro mundo, é outra cultura.
É muito parecido até, só que não. Mas eu imagino que realmente deve... Assim, eu e a Ju, a gente fez a besteira de comprar aqui sabe aqueles mapa mundi que você vai raspando os países que você visitou, que você viajou? Sei. E aí, quando a gente vê a quantidade de preto que ainda tem pra raspar naquele mapa, dá um desespero que você fala, cara, eu tenho que viajar muito. E como foi um mapa que a gente comprou, por coincidência, lá nos Estados Unidos, o único país que tinha os estados separados, que não era simplesmente o país inteiro, é o próprio Estados Unidos. E aí a gente percebeu assim, nossa, todos os países você visitou uma vez, você visitou uma vezinha, ou sei lá, Argentina, você raspa aquele país inteiro. Aí nos Estados Unidos, que tinha todos os estados, a gente foi só raspando só os estados que a gente viu. Falei, caramba, tem muito lugar pra conhecer nesse mundo, né? Então, é muito louco isso. O bichinho morde, você fala pra você ficar com vontade, você fala, cara, eu preciso parar de trabalhar e só viajar o resto da vida pra conhecer tudo que eu quero, né? Fica a dica, vai pra Rússia, que é grande. Mas é o meu plano. Próxima vez que eu for pra Europa, eu vou comprar uma low cost, fazer um bate-volta em Moscou ali, só pra dar um bizu e riscar metade do mapa. Eu tenho esse plano. Pra você poder se dar ao luxo de riscar um país, tem que conhecer a capital. Não, qualquer pisadinha já vale. Eu já risquei o Panamá e eu nunca saí do aeroporto, porque não vou sair tão cedo. Eu concordo. Respirou. Já arrisquei o Panamá. É igual o Paraguai. Se a gente foi só pra Cidade del Este, ele tá bom, já não precisa nem ir pra ter Assunção. Mas precisa, tá ótimo. Já comprei meu tênis lá, tá ótimo. Não, tá ótimo, né, gente? Tá ótimo. Panamá tá marcado já. Esse lance que vocês falaram do mapa de riscar, a gente cometeu esse erro. Talvez isso também tenha sido um propulsor da gente. A gente comprou, só que não era bem de riscar. Na época era o de adesivar. E chamava o mapa do caminhoneiro lá dos Estados Unidos. A gente comprou, e aí foi, né? Flórida, Califórnia, Havaí. Aí a gente olhando, assim, no nosso caso era inverso, aquele branco assim no meio. A gente falava, nossa, isso não tá bonito. E aí a gente foi ficando numa angústia, e às vezes a gente saía daqui pra ir pra lá viajar e punha uma bolinha tão pequenininha assim no mapa, a gente falava, não, gente, é muita viagem pra tão pouca pintura, sabe? Pra tão pouca bolinha, entendi. Eu tenho esse feeling também. E aí, a Vi estava falando, né? Nós começamos, ela e a nossa amiga, né, a Ana, nós começamos a pensar na próxima viagem. Isso era 2007 para 2008, tá? Então, nós começamos a programar sempre no final do ano, início do ano, né? Aí a gente começou, onde você quer ir? Eu quero muito ir para Seattle para ver qual era a banda que você queria ver, Vi? É porque eu era grunge quando eu era adolescente, tá? Não, mas eu queria ir por causa principalmente do Nirvana. Eu tinha muita vontade de ir pra lá. Era realmente uma coisa antiga. Seattle foi o berço do grunge, né, pô? Sim. E aí depois quando a gente cresce, assim, a gente já começa, ao invés de procurar o Nirvana, você já procura o Christian Grey, né? Aí é outro problema. 50 tons de cinza, Felipe. Tá, agora entendi o que vocês estão falando. Entendi. Precisa traduzir as coisas. Desculpa, eu não tô sabendo, não tô ligado. Não, mas também, né, gente, vamos dar desconto, porque homem não tem obrigação de saber quem é Christian Grey. Então, e aí nós começamos, eu quero ir para Seattle, eu quero ir para o Mount Rushmore, eu quero ir para o Yellowstone, eu quero ir para Chicago. Aí os pontos, a gente foi colocando pontinhos no mapa. E fez um roteiro de somente 18 estados, mais de 6.500 quilômetros e 30 dias. Nossa, que legal. Então essa foi a nossa primeira viagem. Então em 2008 foi o primeiro momento que nós falamos, vamos fazer um projeto para conhecer os 50 estados. E aí fizemos 18 estados na sequência, né? Só nós três mulheres. E foram histórias, assim, pra vida, né? Muitas situações interessantes, engraçadas. Sem contar que a mala, né? Nós pegamos a temperatura de menos 21 graus até mais 40. Menos 21 no Yellowstone e mais 40 em New Orleans. Então, vocês imaginam a mala, né? Pelo menos nessa época ainda era 2 malas de 32 quilos, né? Bons tempos. Bons tempos, né? Era.
saudade. Bons tempos. E nosso lema nessa viagem era: o céu é o limite, né? Nós estávamos com uma Explorer, né? E o céu era o limite. Ou seja, bagageiro, nós íamos colocando mala, terminava o inverno, a roupa de inverno, íamos colocando em cima e deixava só a mala de mão com as roupas mais da temperatura ambiente, né? Que legal. Então, foi assim, foi muito divertido. Chegou no final da viagem, já tinha que começar a prestar atenção na altura da ponte, assim, pra não bater. Exato. Olha, lá, eu me lembro muito, no Tennessee, lá em Memphis, né? Tennessee, Stand Believing. Nós não conseguíamos, já era final de viagem, nós não conseguíamos parar em qualquer estacionamento por causa da altura, era sério. Então nós tínhamos que parar em estacionamento aberto, né? Não podia estacionamento coberto, porque não passava mesmo. Então foi muito divertido. Agora, pegando o gancho da Ju, né? Gente, vocês pensam que não tem regra? Tem regra, tá? Não é simplesmente chegar no estado e marcar, pintar, não, tá? Você tem que passar no estado, visitar a cidade, interagir com as pessoas, fazer uma compra, não é e uma refeição. Uma refeição, não é simplesmente pisar no aeroporto, não, tá, Ju? Marcar o território mesmo, né? Inclusive, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer pra vocês, exatamente isso, né? Qual que era o ritual ou atividade obrigatória que vocês tinham cada vez que vocês entraram no estado pra registrar? Pra registrar. Seja isso que vocês falaram, comprar um souvenir, alguma coisa repetida. Pra não ser aquele circuito que a CVC vende pra Europa, que são 17 países em 14 dias. Fala, gente, mas é impossível isso. O nosso ritual, né? Primeiro, como era road trip, né? Nós ficávamos acompanhando para tirar foto da placa, né? Do welcome. Ah, legal. De cada estado. A primeira coisa que tinha que ter o checklist, né? É a foto do welcome. Só que às vezes, o que acontece? O limite de estado era na ponte, então não podíamos descer. Então tínhamos que tirar foto só da placa. Então nem todas as fotos nós conseguimos aparecer, mas sempre que possível, nós aparecemos nas placas, né? Na foto da placa. Como diriam os cast members, safety first, na verdade. Exato. Safety first. E a segunda coisa que nós fazíamos era tirar uma foto da placa do carro, porque lá cada estado também tem a sua placa diferenciada, né? Então, Orlando tem várias placas específicas, geralmente tem um dos botas do lema do estado, né? Então, chegando lá, tinha que tirar uma foto da placa também, né? Não temos essa regra de obrigatoriamente conhecer a capital, mas a partir de um certo momento, nós começamos a tentar visitar sempre a capital para ter uma foto do Capitólio, né? Mas não são todos os estados que nós tivemos o prazer de ir à capital. Por exemplo, a Flórida, que nós já fomos 15 vezes, né? Eu não conheço a capital, que é Tallahassee, né? Então tá na lista, né? Uhum. Isso aqui é uma coisa engraçada dos estados americanos, né? A capital lá, não é nem de perto a cidade mais relevante. Normalmente não é a cidade mais relevante, mais conhecida ou a maior do estado. Então acaba sendo meio esquisito mesmo, né? Vocês já dormiram em todos os estados? Não, em alguns teve uns 2 ou 3 que nós cruzamos inteiro, mas tipo, dormimos na véspera no estado anterior e na noite seguinte no estado já adjacente, mas cruzamos o estado inteiro. Alguns estados pequenos, né? Por exemplo, Rhode Island, né? Próprio Arkansas, né? Arkansas. É um outro estado também que nós só atravessamos, mas fizemos todas as outras, todo o checklist, né? Conversamos, fizemos refeição. Tem que interagir com o povo, não basta só passar na estrada, tem que passar numa cidade, parar na cidade, tomar um sorvete ou comer alguma coisa. Você lembrou da abelha, é isso? Eu lembrei. Agora conta, né? Agora conta. Eu conto, né, gente? Lógico, a refeição a gente foi fazer num drive pra tomar um sundae. E a gente pegou o nosso sorvete, parou o carro do lado, assim, muito calor, mas a gente acabou desligando o carro e deixando o vidro aberto. Começou a entrar muita abelha no carro. E eu sou alérgica à abelha, né? Então foi uma sensação maravilhosa. Eu não sabia se eu dava prioridade pro sundae ou pra vida. Mas eu dei pro sundae, tá? Ah, bom, lógico. Eu acho que foi a escolha sábia. Quem já comeu no Play Center não tem medo de abelha. Comida. É verdade. Quem lembra disso? Eu não tenho medo, tá? Eu tenho respeito. E as abelhas, vocês não vão acreditar, no nosso lado tinha um carro, o carro estava lotado de abelha e o vidro estava aberto, as abelhas estavam no carro e começaram a migrar para o nosso carro, né?
Cara, viagem sem essas coisas não é viagem, né? Tem que ter. Não é viagem, tem que ter BO, né? Tem que ter, senão claro. Não tem graça. Senão você não tem o que contar se sai tudo 110%, né? Não tem. Aí não, é como se não tivesse ido. É verdade. Tem que ter perrengue. E aí, assim, essas são o checklist para você conhecer o estado. Mas além disso, sempre que nós cruzamos o estado, nós temos a cerimônia de adesivação, a cerimônia de escratização e a cerimônia de penalização, tá? Explicar. O escratização nada mais é do que aquele mapa de riscar, né? O scratch, que nós vamos íamos, né? Riscando os estados concluídos, né? Então essa era a cerimônia de escratização. A de adesivação era o mapa do caminhoneiro que a Vi falou. Então nós chegávamos lá, tirávamos o adesivo respectivo e colávamos no mapa do caminhoneiro. E o último, a penalização, nós temos um boné com todos os pins de todos os estados. Então, no momento que concluíamos o estado, nós íamos lá e colocávamos o pin. Então, toda vez que cruzávamos um estado, no hotel à noite, nós fazíamos essa cerimônia, essas 3 cerimônias, né? Foi muito divertido. Que legal. E aí tava decretado, oficialmente conhecido o estado. Bandeira marcada. Isso. Agora, quando vocês falaram que vocês tinham que fazer pelo menos uma refeição, vocês tentavam, por exemplo, sei lá... Sair do McDonald's? Comer num restaurante local, alguma coisa assim mais local, sei lá. Que tá certo que local nos Estados Unidos é tudo hambúrguer, mas teoricamente um restaurante mais próprio, assim, do estado, ou vocês iam em qualquer fast food mesmo que achava pela frente? Não, sempre procurando um mais parecidinho, assim, com aquele lugarzinho, ou conhecido por algum motivo de filme ou série, ou indicado em algum site, mas a gente sempre tava procurando um lugar que fosse diferente de Mac, porque a gente não aguenta, né? Ah, sim, com certeza. Então, esse dia, por exemplo, de Arkansas, né, era um drive super pequeno, e típico, né? Aqueles tipo Versit lá de Atlanta, mas bem pequenininho mesmo. E era típico da cidade, né? Foi lá que a gente encontrou as abelhas e tomou esse sundae aí que a Viviane disputou com as abelhas, né? É inesquecível. Às vezes eu tenho a impressão que todos esses restaurantes, especialmente esses de beira de estrada, são que nem aqueles diners que a gente vê de filme mesmo nos Estados Unidos, que é aquele balcão, e aí vem a mulher já servindo o café aguado. Eu tenho a impressão que é tudo aquela cara. É isso mesmo? É todos aquela mesma cara ou não? Exatamente. Eu preciso contar essa história. Pena que meu marido não tá aqui pra ele participar. Nessa penúltima viagem nossa, a gente tava atravessando, aí vou deixar depois a parte geográfica pra minha irmã, porque ela é melhor do que eu. Mas a gente deu uma paradinha pra ir ao banheiro e tinha um café na estrada, apenas um café. A gente parou, entramos, na hora que a gente entrou, o bar parou, aquelas pessoas exatamente iguais ao filme, aquela garçonete com a chaleirinha vazia na mão, aí eu pergunto, fui no banheiro, aí ficou suspenso, aí falou, pode. Enquanto eu fui no banheiro, o Felipe, agora ele tá super desenvolvendo o inglês dele, ele fala bem, ele é inclusive até formado, ele só não tá acostumado, né, porque acho que eu falo muito, não deixo nem ele falar, coitado. Felipe é o marido dela. É outro Felipe, tá, gente? É o marido dela, também chama Felipe. É o Felipe meu marido, tá? E aí eu fui ao banheiro, quando eu saí ele tava interagindo e todo mundo já sabia que a gente era do Brasil. A gente tava num lugar absolutamente que não deve nem existir no mapa, ninguém sabe nem o nome do distrito, não era nenhuma cidade específica. E aí quando a moça soube que a gente era do Brasil, ela ficou impressionada e aí eu pedi um café, ela não tinha, ela falou, não, eu vou fazer um café pra você. Ela saiu, pegou, não deixou a gente ir embora, fez o cafezinho ralo de sempre, deu o café pra gente, não quis cobrar, falou que era um presente e agradeceu muito o fato da gente falar e pediu pra gente voltar à noite pra ter show ao vivo. Nossa. Só que não dava, né? Porque era só passagem de estrada. Mas assim, essa coisa é muito legal, porque não é uma nem duas vezes que você pode encontrar nesses lugarzinhos menores, vilarejos, as pessoas com muita gratidão por você estar ali e elas não têm aquela visão do brasileiro ou do turista que a maioria das pessoas acha que todo americano tem. Então, pra eles, é assim, um presente ter um brasileiro ali naquele lugarzinho que não é
turístico, dando valor e prestigiando. Eles se tratam efetivamente como um rei. É muito legal, é muito bonito. Em que estado que foi isso? Foi na Route 66, né? A gente saiu de Oklahoma indo para o Novo México. Nossa, porque é engraçado, né? Porque é meio até contra-intuitivo. Você sempre acaba tendo uma certa visão meio preconceituosa de que, especialmente o americano do meio oeste, o sulista americano mesmo, talvez seja até meio preconceituoso. Nem tem ideia que existe um país chamado Brasil, às vezes. E é legal, né? Essa experiência de vocês mostrar que, na verdade, os caras são receptivos, que eles curtem. Não, na verdade, o que elas me descreveram lembrou exatamente a cidade lá do Carros. Exato. Que é na própria Rota 66. Radiator Springs. Radiator Springs. E foi depois de passar pela cidade do Carros, gente. É sério. Olha só. Olha lá. É o próprio. Os caras estavam querendo ser legais. Que volta, traz gente, pelo amor de Deus. A gente precisa... Mas foi exatamente depois. A gente passou pela cidade do Carros tão rápido que não deu tempo nem de tirar foto. Oh, meu Deus. Aí logo depois, porque eu tava realmente querendo usar um banheiro, e aí a nossa ideia seria ir a um banheiro na cidade de Carros. Mas não deu pra parar lá, porque a gente passou e acabou a cidade. É muito pequena. Caramba. E ela realmente é deserta. E aí a gente acabou parando no posto seguinte, tá? Acredito que umas 50 milhas ou um pouco mais à frente, que foi onde aconteceu isso que eu contei agora há pouco. Caramba, que coisa louca. Teve uma outra situação muito legal e pertinho de Las Vegas, tá, Ju? Você que gosta bastante também. Nós estávamos no Arizona, né? Que é ali perto do Grand Canyon, né? E no pé do Grand Canyon nós pegamos acampamento, né? Era uma barraca mesmo de montar, né? E não tinha luz elétrica fora da barraca. Era um negócio assim muito legal. Banheiro muito... fora. Nossa, coragem. Bem raiz, sabe? Caramba. Mas dentro da barraca, era barraca aquela de lona mesmo, sabe? Mas dentro da barraca tinha aquecedor, porque estava muito frio, tá? Tinha aquecedor, tinha luz dentro da barraca, mas fora não tinha uma luz elétrica. Para você sair à noite para ir ao banheiro, você tinha que levar a lanterna, porque realmente não dava. Aí nós tinha um campfire, né, à noite. Então o cowboy tocava na fogueira. Só tínhamos nós três de brasileiros, italianos, americanos. De onde mais que tinha gente, Vi? De onde era aquele rapaz indiano, né? Tinha um indiano também. Tinha pessoal da Inglaterra. Bastante americano, né? Tinha muita gente, só nós três de brasileiros. Eu, minha irmã e meu cunhado Felipe. Eu imagino que vocês devem ter sido os únicos brasileiros em muitos quilômetros que vocês andaram em todos esses estados. Não, porque brasileiro tá no mundo inteiro. Isso é verdade. Brasileiro, você se surpreende onde você acha brasileiro. É verdade, Ju. Mas com certeza eram dos poucos. Dos poucos. Inclusive, quem procurasse brasileiro ia encontrar a gente em 50 estados, né? Então, e aí, nós ficamos lá tocando, todo mundo se conheceu, né? Marshmallow, S'more, à vontade, né? E aí, uma certa hora, o Felipe toca numa banda, né? O meu cunhado, aqui no Brasil. E aí, o pessoal lá ficou sabendo e pediu pra ele tocar. Então, você imagina a emoção dele de tocar em português, cantar em português. Quer dizer, tocar em português é ótimo, né? Cantar em português, tocar. Então, ele tocou. Imagina a emoção dele tocar para pessoas do mundo inteiro, né? Na fogueira, no pé do Grand Canyon, você via até as luzes de Vegas, que estava a quilômetros de distância. Nossa, que legal. Que cenário lindo. É uma emoção, não tem preço, sabe? Assim, são coisas que você vive e você nunca imaginou viver, e se você fizer de novo, não vai ter o mesmo gosto, né? Sim. Uma vez na vida, né? Nossa, que então, legal. É muito legal. Nessa viagem de 2008, que foi, digamos, o divisor de águas foi em 2005, mas a primeira viagem para o nosso objetivo foi em 2008, né? Essa viagem, nós fomos a North Dakota, né? Pra vocês terem uma ideia, o postal de North Dakota, esqueci de dizer que a gente também coleciona um postal de cada estado e tem também a moedinha. Não sei se vocês lembram uma época que saiu o programa de quarters dos estados. Nós temos as 50 moedinhas também. Então tem o kit, né? A bandeira
cachoeira. A gente já teve o prazer de ir na casa da Tati e é demais, tá? É demais, é um templo essas viagens, né? Não, e é guardado com um capricho, guardado ou a maioria é exposto, né? Com um capricho. A parede de placas de carro. É lindo de ver, é emocionante mesmo, assim. A gente já teve esse privilégio e é demais mesmo. É demais. Essas coleções maravilhosas mesmo, de dar água na boca. Obrigada, gente. Mas desculpa, eu precisava comentar, que senão eu esqueceria de falar isso no meio do episódio. E foi um prazer, meu, receber vocês aqui. Aí, o postal é muito engraçado. O postal de North Dakota é assim: What the hell I got here? E o pessoal agradeceu. Como a minha irmã falou de uma outra situação, essa foi a primeira vez que nós tivemos essa sensação, em 2008, né? De estar numa cidadezinha bem pequena, que tinha uma escola, uma igreja, uma loja de conveniência num posto só. Então, não tinha opção nenhuma para você comer, né? Então, a gente chegou lá, o pessoal agradeceu por nós termos ido lá, visitado a cidade dele. Aí, você quer contar do velhinho, Vi? Ai, tão bonitinho. Ele pegou, assim, a gente ficou encantado, né? A gente tá fazendo uma viagem, a gente falou pra ele que nessa viagem descer até Atlanta de carro. E isso aconteceu em North Dakota, né? Lá em cima, como diz a Juna, no meio do nada ali, né? Aqueles estados lá que ninguém nem sabe que existe. E aí, a gente tava indo lá, descendo pra Atlanta. Ele ficou muito impressionado. Ele, americano, perguntou se a gente ia pelo caminho passar em Nova York. E a gente disse que não. Aí ele ficou triste, ele falou: ai, que pena, porque minha filha casou e ela mora em Nova York, eu queria mandar o presente de casamento dela por vocês. Nossa! Falou, ai meu Deus. É, assim, a bondade do americano é um absurdo. Acabou de conhecer vocês e queria mandar um presente Nossa, que louco. Eles têm uma inocência muito grande. Eu acho que se alguém um dia me pergunta, se alguém não, toda vez que alguém me pergunta, assim, como a minha visão pessoal, o que eu mais acho dos americanos, assim, o meu primeiro ponto de vista em relação à pessoa do americano é exatamente isso. Eles têm inocência, eles acreditam em você. Você fala uma coisa, eles não duvidam, eles esperam que você seja honesto. E quando você não é, eles ficam, em primeiro lugar, desapontados antes de qualquer outra atividade. Ou seja, cumprir a lei, se for o caso, ou de te tirar do lugar, brigar, expulsar. Qualquer que seja a próxima atividade, a primeira é desapontamento. Porque eles não esperavam que você, que é uma pessoa em quem eles confiavam, fosse fazer alguma coisa contra eles. Isso é a visão que nós temos de visitar estados que não estão acostumados a receber o fluxo de turistas, né? São americanos raiz, né? E eu acho que vocês com certeza devem ter tido uma visão do americano médio muito mais realista do que quem, por exemplo, só visita os grandes centros turísticos, como Vegas, Nova York, mesmo Orlando, que Orlando nem tem americano quase, lá é só brasileiro e cucaracha, né? Mas eu acho que com certeza vocês devem ter tido uma visão muito mais pura do que é o americano médio, o americano normal, digamos assim, né? E assim, a gente vê muito, nós ficamos muito na rede do Best Western, né, lá. E pela facilidade, né, de você descer com suas malas, parar perto do quarto, né, e, nossa, você vê a reação que a Viviane falou, né, às vezes até uma pureza, sabe, que você vê em algumas pessoas. Elas faziam tanta festa quando elas ganhavam algum presente do Best Western, sabe, quando você, cartão fidelidade, eles te dão uma água, um chocolate. Eu vi as pessoas, assim, as americanas, pulando de alegria porque ganharam uma água. Aquilo ali dava toda uma diferença, né, no momento dela, sabe, por ganhar uma água, uma barrinha de cereal. E teve, assim, muitas coisas interessantes, né, que aconteceram. Por exemplo, nessa viagem de 2008, nós estávamos com um carro com a placa de Wyoming. E aí nós chegamos em Chicago e chegou uma velhinha para minha irmã e falou assim, em inglês, né? Ah, eu nunca conheci ninguém de Wyoming. Aí a minha irmã respondeu assim em português para mim, vai continuar sem conhecer, né? Sorry. Mal aí, my bad. E outra coisa também engraçada, também estávamos eu e ela, né? Nós fomos um Walmart ou Best Buy, não me lembro. Aí a gente sempre fala pra eles, né? E era americana mesmo, né? A gente sempre fala o quanto a gente gosta dos Estados Unidos, que uma vez por ano a gente tenta viajar pra lá e gosta muito mesmo, né? Considera um lugar inesquecível, né? Então, nós comentamos isso com o cara, ele simplesmente nos convidou pra jantar na casa dele. Olha! Naquele momento, deu o cartão dele e falou, vem jantar na minha casa. Ai, que legal! São umas coisas que você não imagina. É surreal. Sabe?
Claro que a gente não foi, né? Ele poderia ser um canibal também, né? A gente nunca sabe. Não, poderia, mas... Era um senhorzinho muito fofo também. A gente era o jantar e não sabia, né, filho? Ai, que horror. Vem que vai ter jantar. Opa! Terminando esse papo assim da bondade e do tipo diferente de pessoas que a gente encontra em cada estado, é que na verdade eu acredito que independente da cidade que você vá, o americano mesmo, o raiz, ele tem isso mesmo de ser, como eu disse, inocente, bondoso, ele é prestativo. Agora, o que acontece é que muitas pessoas viajam e não, isso pelo amor de Deus, tá? A prioridade da vida de cada pessoa, a gente quis fazer isso, ninguém é obrigado a fazer porque a gente quis conhecer o país inteiro. Mas as pessoas, elas às vezes discutem com a gente, falam, não, americano é grosso, americano isso. Não é. Até nova-iorquino, porque nova-iorquino também tem uma fama de ser meio... Então, engraçado, né? O nova-iorquino, o americano nova-iorquino, ele não vai nem ter tempo de ser sem educação com você. Não, ele vai te atropelar. Ele só vai te atropelar. Aí já entra o estresse das metrópoles, né? O paulista também é estressado, né? Mas não, honestamente, eu já me lembro de algumas situações em Nova York de ter sido atendida assim por pessoas ou ter conversado com pessoas extremamente simpáticas, inclusive um médico, uma vez que nós precisamos ir, minha mãe estava doente, e o médico era uma graça de pessoa, super fofo, assim, nossa, mas o que vocês estão fazendo aqui em Nova York nesse frio? Minha mãe hiper gripada, né? E assim, é um nível totalmente diferente. É óbvio que o imigrante, ele vê você como um concorrente. Ele tem medo de perder o posto dele pra você. É fácil isso, gente. Que coisa. A gente não pode esquecer que as pessoas são pessoas, né? Então tem um dia que a pessoa fica de mau humor, vai descontar em você. Todo mundo tem seu dia de raiva, né? De fúria, né? Dia de fúria, Então, você pegou a pessoa no dia errado, seja americano, seja brasileiro, seja de qualquer lugar, né? Pisou no calo, vai saber, né? Pura verdade, né? O próprio brasileiro que é tido por aí como a pessoa mais bem-humorada do mundo tem seus dias ruins, né? Todo mundo tem seus dias ruins. Com certeza, quem nunca, né, Ju? Mas assim, como regra, eu sempre que eu tive a oportunidade de estar próximo, numa conversa ou qualquer situação com os americanos mesmo, todos eles sempre foram da mesma forma. Simpáticos, simples, eles são espontâneos, sabe? Eles são super fofos, sério. Eles não são pessoas ruins. Legal. De todas essas viagens que vocês fizeram de carro, os road trips mesmo, né? Porque eu entendo que vocês devem ter dado sempre preferência pra visitar o máximo possível de carro, né? Afinal de contas, você não vai ficar pulando de avião de estado em estado, porque acho que perde a graça da coisa, né? Uhum. Vocês chegaram alguma vez a usar home motor, os trailers, ou vocês sempre alugaram o carro normal e foram ficando em hotéis, camping, coisa do tipo? Vocês chegaram a pegar os trailers, né? Os home motors alguma vez ou não? Esse é o nosso próximo sonho. Ah, tá. Nós sempre, basicamente, todos os estados, exceto o Havaí, o Alasca, né? Nós fizemos de carro, tá? Então, não foi, como nós comentamos, não foi uma coisa programada desde o início, né? Desde a primeira viagem, sim, a partir de 2008. Então, ficaram ilhas, né? Então, muitas vezes nós tivemos que repetir alguns estados para visitar os estados adjacentes, né? Uhum. A minha irmã, por exemplo, nós fizemos várias viagens, 2008, 2009, fomos fazendo roteiros diversificados para ir preenchendo os gaps, né? E nisso, em 2015, na verdade, né? Até 2015 nós fomos visitando todos os estados e ficaram faltando para mim 7 e para minha irmã 8. E aí 2016 foi aquele ano que eu até estava contando com vocês, lembra, Felipe, que meu pai faleceu, não pude viajar? Sim, sim. Então, 2016 nós não viajamos, 2017 fomos para Disney, que já estávamos com a passagem e ingressos comprados, e aí 2018 foi o ano que nós resolvemos concluir os estados faltantes, né? Então, nesse momento, para mim faltavam 7 e para minha irmã faltavam 8. E era uma ilha no meio do nada, né? Quer dizer, era um estado cercado de outros estados que todos conheciam. Era o então, Kentucky. Era o Kentucky. Kentucky. O Kentucky, eu falo logo aqui que é um absurdo. Ela foi pro Kentucky sem mim. Kentucky.
anos pendurado na minha vida, sabe? Eu não aguentava mais. E aí, eu tive que montar o roteiro de uma forma que o Kentucky viesse antes da contagem regressiva dos meus 7 estados, né? Então, nós fomos para o Tennessee para minha mãe, né, Ju? Que nem a sua e seu pai, né? Que amavam também o Elvis, né? E amam. Sim. Minha mãe também é louca pelo Elvis, então nós fomos a Graceland com ela. O Felipe adorou, nosso Felipe, né? Adorou Nashville. É meu cunhado, seu marido. Então, e aí fomos a Memphis e a Nashville. De lá fomos também a Tupelo, que foi onde o Elvis nasceu, né? E aí subimos, fomos até o Kentucky. Aí sim, começamos a contagem regressiva, né? Nesse momento, a Viviane ficou empatada comigo. Então, dali pra frente, os outros 7 era contagem regressiva. Então, nesse momento, a gente pegou aqueles dias de carro, pichou o carro inteirinho, fez contagem regressiva. Então, tinha que tirar foto na placa, tinha contagem regressiva, as duas se matando para ver quem chegava na placa primeiro. Então, e aí o Felipe saía correndo e chegava antes da gente, sabe? Aquela coisa de bem madura, né? Não teve de tudo, né? Aquela eterna quinta série que nunca sai de nós, né? Nunca, nunca. E é isso que faz ser divertido, você curtir. Não foi a nossa primeira viagem e, se Deus quiser, não será, não foi, né? A última. Espero que toda essa crise passe para a gente poder ter o mundo aberto de novo, né? Mas, de qualquer forma, o que vale é isso, é você curtir todos os momentos, né? Então, a gente fez tudo que tinha possível para aproveitar ao máximo os estados, né? Então, aí a gente fez a contagem regressiva e terminou no Four Corners, no estado de Utah. Ah, que barato. A gente queria um ponto, né? Onde terminar, né? É difícil você terminar em qualquer estado assim, não tem graça, tinha que ter um local legal. Então, nós terminamos no Four Corners, né? Em Utah, no dia 3 de outubro de 2018, né? Four Corners é aquela fronteira quádrupla lá, uma pontinha onde você pode ficar os 4... Isso. Cada pessoa nos estados ali juntos, né? Que filme que tem uma cena com esse? É no Férias Frustradas. E no Breaking Bad também, a série. No Férias Frustradas. Nos Férias Frustradas novo que eu lembro. No Breaking Bad eu não lembro, mas... Eu não tenho certeza se eu tô falando besteira, mas acho que nas Garotas Superpoderosas também, tá? No Simpsons, no episódio dos Simpsons que eles também fazem. É que eles, nos episódios dos Simpsons, eles falam assim, nossa, a gente tá aqui vendo 4 estados, só que eles falam estados que não tem nenhuma relação fronteira com... nenhuma com... Isso aqui estão olhando para o Havaí, para o Maine. O Havaí. Alasca, o Havaí, o Maine e New Hampshire. E Nevada. E é muito legal porque o Four Corners, realmente, você pode pôr um pé em cada estado, né? Óbvio que o meu cunhado fez uma ponte, né? Pôs uma perna, um braço em cada estado para se exibir, né? Aí a gente terminou os 50 estados lá e o que foi bonito, não foi programado, eu até consultei minha mãe e minha irmã para ver se elas não se sentiam tristes, mas coincidentemente foi no dia do aniversário do meu pai, 3 de outubro de 2018, que nós fechamos os 50 estados. E foi assim uma emoção, né? Porque era um projeto de vida, né? Conquistar esses 50 estados. E foi de formiguinha, né? Cada viagem a gente conhecia uns 10, depois tinha viagem que só conhecia um, tipo o Alasca, né? A gente foi pro Alasca, né? Então foi uma conquista realmente, nós ficamos muito felizes, né? Aí perguntam, e aí? E agora? Agora a gente quer conhecer as capitais que não conhecemos e minha mãe ainda faltam 10 estados, né? Então nós temos que terminar os 10 da minha mãe e os 50 do meu cunhado, que só tem 22, né? 22, 23, né? Nossa, tem chão, então. Tem chão, hein? Foram quantos anos, então? Foi de 94 a 2016, é isso? Não, a primeira viagem foi em 94, nós terminamos em 2018, mas... 18. Digamos que da decisão, do início das road trips, digamos, né? Até o final foram 10 anos. Tá. Sendo que nesses 10 anos nós fomos algumas vezes para outros lugares repetidos. Por exemplo, voltamos a Nova York, só Nova York, voltamos só a Flórida algumas vezes, mas sempre que possível nós pegávamos um trecho, né? Para fazer um roteiro, tipo as Carolinas. Nós fizemos toda a região ali próxima a Nova York, depois fizemos a região de New England, lá pra cima. Então fizemos, né, fomos montando roteiros que davam pra conquistar, digamos, tipo War, né? O maior número de estados possível.
Aqueles souvenirs que vocês... Aquelas que vocês montaram em casa, tudo, por exemplo, as placas dos estados, as placas de carro, as moedas, tudo. Isso eu imagino que vocês não devam ter feito desde a primeira vez. Vocês precisaram caçar algumas dessas de estados que vocês já tinham ido antes em outros lugares? Foi fácil ou não? Como é que foi isso? A moeda foi muito engraçada. Em 2000, se não me engano, eu comprei lá no Epcot, nos Estados Unidos, do Epcot, né? Um mapinha, um monte de furinho pra quarter, né? Aí, pra que eu comprei esse mapa? Eu falei, já tava na minha cabeça em 2000, mas eu não sabia, hein? Deixa eu colocar uma moedinha nos estados que eu já conheço. Eu conhecia 13 na época. Aí eu coloquei a moedinha, mas eu não sabia o que era aquilo. Aí meu pai chegou pra mim em 2005, que foi a viagem divisora de águas, né? Que eu fiz um curso lá em São Francisco também, que tem um tempo lá antes da viagem. Então meu pai falou assim, por que você aproveita que você vai pra lá e traz todas as 50 moedas pra mim. Aí que eu fui pesquisar e eu descobri que era um projeto, né? Um plano que estava saindo, acho que 5 moedas por ano, 4. Por 10 anos. Não, 5 por 10 anos. E aí, naquele ano de 2005, tinha uma série de moedas e algumas iam ser lançadas ainda. Então, eu voltei para casa com todas que tinham sido lançadas até 2005. E dali para frente, eu fui acompanhando o lançamento das moedas ano a ano. Só que saía moeda de estado que eu não tinha ido e faltava moeda de estado que eu tinha ido. Tá. Então, somente quando nós terminamos o último estado e completou o quadro, ou seja, em 2018. Aí eu já tinha todas as moedas e preenchi todos os estados. Isso foram as moedas, né? A placa foi bem mais fácil do que isso, tá? Na verdade, era um sonho que eu e meu pai tínhamos há muitos anos, né? Só que a gente chegava lá, pegava a placa, nunca tinha todas, e peso de mala, mesmo sendo 23 quilos, 50 plaquinhas, né? Ia pesar um pouquinho. Então, eu nunca comprei. Até que um certo dia, eu resolvi olhar no eBay. Aí, eu comprei um pacote com 50 placas de uma vez. Tá. É o combo, né? Não é fácil. Justo, vai. Foi fácil. Vocês já colecionaram muita coisa. Aí eu comprei a placa também de Washington, né? Pra colocar. Aí o meu amigo, que também é ouvinte nosso, aí o PH, o Paulo, né? Bittencourt, ele deu uma ideia brilhante. Ele e a Ana também são loucos pelos Estados Unidos, né? Ele deu a ideia de fazermos as placas imitando a bandeira, né? Americana. Então, são as listas, né? As estrelas representam os estados, né? Os 50 estados. Então, nós fizemos exatamente na ordem da bandeira e na ordem que os estados entraram na federação, né? Que legal. As 13 colônias originais, depois os outros 37, né? Então, foi um negócio estudado, né? Foi muito planejado, teve a ajuda deles, né? E nós colamos as placas juntos, porque eles participaram disso com a gente, né? Então, tudo é motivo para ritual, né? A gente curtiu imensamente a conquista de cada estado desse. E aí, na viagem que nós fizemos, foi para Vermont, que eu comprei, né? O quadro. O quadro foi. Então, depois que nós já tínhamos terminado os 50 estados, nós compramos um quadro que você coloca, vocês viram só por foto, acho que esse, né? E a gente coloca a foto nossa no estado. Então, por exemplo, o Alasca é uma foto enorme, Rhode Island é uma fotinho pequena, você nem vê quem tá lá. Mas a ideia é essa, né? Então, nós colocamos a foto de todo mundo lá, em cada estado, né? Óbvio que em homenagem a meu pai, a gente sempre colocava a foto dele, né, sempre que possível, né, nos estados que ele foi, e ficou um quadro que ficou assim, a maior conquista nossa, né, então o nosso Hall da Fama que a Gil comentou aí, tem isso, tem esse mapa, tem o mapa que foi Scratch, né, o mapa de nós rabiscamos, né, tem as bandeirinhas dos estados, tem uma bandeira que toca o hino, o boné, né, os bonés com os pins, então virou um memorial, né, um memorial da nossa conquista, né, que a gente se orgulha muito. É muito legal. É um templo mesmo, né? É um templo a toda essa história, essa viagem, essa conquista mesmo de vocês, que é muito legal. E a gente quer voltar, né? Não é porque acabou, né? Não para nunca. Isso nunca para. Nunca. De
todos os estados que vocês viajaram, que vocês conheceram, teve algum que, assim, teve uma dificuldade maior pra conseguir colocar numa programação? Ou até mesmo de acessar, sei lá? Na verdade, acho que a curiosidade fica pros estadicos, né? Exato. Os estadicos que ninguém conhece. O que tem de mais surreal? Só tem milharal, assim, né? Tipo assim, vamos lá, sei lá, Nebraska. O que vocês têm pra falar sobre o Nebraska? Eu sabia! Ju! Não, tem outros, tem vários. Tem Kansas. Arkansas eu até sei um pouco, porque eu trabalhei 10 anos no Walmart, e o Walmart de Arkansas, mas... Ju, eu fui pesquisar que tinha em Nebraska, eu sabia que você ia perguntar, porque teve um podcast que você falou, quem foi a Nebraska? Aí, eu não lembro se era a Tati ou a Andréia, né, que tava no podcast, falou, a Tati! Acho que era a Andréia. Aí eu falei, a Ju vai me perguntar o que tem em Nebraska, e eu vou te falar. O que tem no Nebraska? A gente foi na capital, que é Lincoln, tirou foto do Capitólio, mas o que mais me encantou foi a placa do carro, que tem um leão da montanha. Depois eu mando pra vocês. É bem o que eu imagino da Nebraska, que o melhor atrativo é a placa do carro, né? Tá bem alinhado com a minha expectativa, assim. O que você vai ver em Nebraska? E sei lá, em Idaho, tem o quê? O que tem em Idaho? Batata. Idaho. A vaquinha do Idaho. Então, conta desses estados que ninguém sabe. A gente já contou de North Dakota, né? Como que eu fui parar lá, né? O postal já disse. Como eu vim parar aqui, né? Agora, o que foi, deixa eu ver, estados, assim, atípicos. Olha, você falou de Kansas, né? Kansas, além do Superman, né? Ser de lá. Quer dizer, ele é do planeta dele, né? Já é uma referência. A Dorothy é de lá, né? A Dorothy do Mágico de Oz. Também, mas tem mais. Vocês tem sabiam? Tem o museu do Mágico de Oz. Olha, sério? Nós fomos. Um simulador de furacão, tá? Olha, que legal. Viu como tem coisa em Kansas? E tem o Kansas City Chiefs. Não, mas o Kansas City Chiefs não é de Kansas. É a coisa mais bizarra do mundo. Nunca Kansas City não fica no Kansas. Kansas City não é do Kansas. É surreal. É surreal. Exato. A gente enfiou a minha mãe na máquina de furacão pra ela sentir o que é um furacão. Que legal. A gente que vai ser processada, hein? Estatuto do Idoso. O importante é que tá bem. Tá bem, se divertiu e adorou. Exatamente. Vocês sabiam que em Kansas tem uma cidade chamada Lebanon? Ela é o centro geográfico dos 48 estados contíguos, ou seja, excluindo o Alasca e o Havaí, o centro geográfico é em Lebanon. Então, se você fizer um X nos Estados Unidos, tirando os dois estados Alasca e Havaí, você vai chegar nesse pontinho que é o centro geográfico. Então é muito legal. Nós fomos lá, tem a igreja central dos Estados Unidos. Que louco. É muito legal. Então nós estivemos efetivamente no centro geográfico dos 48 estados, tá? Se contar os 50 em outro local, mas dos 48 é nesse local. E é bem legal mesmo. Agora, uma coisa que vocês não vão acreditar, não tinha, a loja de souvenir estava fechada, gente. Não tem um souvenir de lá. Isso é só devia ser hora de almoço. Deve ser uma metrópole tão grande que o Joe devia estar almoçando na hora. O gift shop estar fechado, isso é un-American, né? Unpatriotic. Un-American. Mas aí é que tá. Esse miolo, acho que vocês que podem falar, esse miolo dos Estados Unidos não é os Estados Unidos que a gente, turista, conhece de Flórida, Califórnia, Nova York. É outro planeta. É outro planeta, não é? É outro planeta. E então, tem isso. Assim, aí a gente volta à pergunta: o que o turista efetivamente gosta além dos parques nos Estados Unidos? A organização, o preço para comprar as coisas, praticar o inglês, ver lugares bonitos. O que uma pessoa quer dos Estados Unidos? Parque não vai ter, mas é legal porque você consegue tudo que você pode conseguir tirando os parques. Você tem Walmart, você tem Target, algumas cidades não, tá? Você tem Mac, lógico. Sim. Você consegue muita coisa e assim, as vistas mais bonitas, aí já não é a parte tanto assim tecnológica, parque, mas as vistas mais bonitas com certeza estão nesse meião. E sim, você tem acesso a tudo que o americano tem, sem ser os parques nesse caso. E ainda assim, claro que tem
tem as fés, né? Aquelas feiras que tem bastante coisa legal pra fazer. Então, o que fazer nesse meião? Claro que é interior, é claro que é diferente, sim, mas é legal pra caramba. Sempre tem o que fazer, sempre. Sempre tem um outlet. Tá. Também é interessante que alguns estados que não são os mais famosos, né? Por exemplo, New Hampshire, ele tem taxa zero. Oregon tem taxa zero. Então, as compras de eletrônico, principalmente você tem que comprar alguma coisa da Apple. Se você está em Vermont, só cruzar para New Hampshire, você vai pagar o valor que é tabelado sem a taxa, entendeu? Então, tem muita coisa que você pode também usufruir se você conhecer as características de cada estado, né? Que legal. É muito legal mesmo. Oregon, nós fizemos Washington e Oregon e Alaska na mesma viagem, né? Então, nós deixamos as compras de eletrônico para Oregon na volta, porque o valor era o mesmo, tabelado, e não tinha taxa, né? Então, valeu muito a pena. Mas assim, Vi, você lembra de mais algum estado remoto, assim? Minnesota. O que vocês fizeram em Minnesota? Pegaram frio, imagino, neve. Vixe. A gente vai... comeu e fugiu do... Como que chama? Do Bad Bug. Ah, só isso? Glorioso, hein? Mas eu comi bastante, tá? Fiquei tão amiga do garçom que ele me adicionou até no Orkut. Ô, louco. Bom, por ser Orkut a gente já sabe mais ou menos o ano, mas... Você se entrega, né? Então, mas olha, a gente chegou tão desesperada, era um fogo de chão até, assim, ainda na época tava começando essa mania de ter umas churrascarias brasileiras lá, então ainda era, inclusive, um preço acessível. Hoje em dia é super caro, né? Pra você comer bem numa churrascaria lá, super caro. Mas a gente tava deprimida, porque a gente encontrou bichinhos, bad bugs na nossa cama e a gente ficou a noite inteira sem dormir, e aí a gente falou, vamos comer bem para nos compensar. E aí Imagina, quem pensa assim, né? Eu penso. Eu comi com tanto prazer, assim, tão feliz da vida, que o garçom, ele ficou nosso amigo, ele não saía da mesa, né? Então a gente sabia a vida inteira. A mulher dele me adicionou no Orkut, tá? Nossa, que louco. É verdade, que ele falou tanto da mulher dele, que aí quando ele chegou em casa e falou da gente pra mulher, a mulher ficou curiosa e adicionou a gente. Ai, que legal. Então, assim, foi hiper engraçado. Até o fim do Orkut, ele era meu amigo, tá? O garçom no Minnesota. Até que Minnesota tem umas cidades legais, tá? Tem as cidades gêmeas, né? Minneapolis e St. Paul, né? São cidades bonitas, legais. É que nosso hotel realmente não demos sorte nesse dia, era uma noite só, né? Saímos logo cedo do hotel e não tínhamos dormido nada e fomos pro fogo de chão para compensar um pouquinho. Eu acho que é só o justo, gente, sério. Eu acho justo. E a Louisiana? Eu tenho curiosidade nesses estados randômicos, Louisiana assim. É lá no... Louisiana não é só jacaré e pântano? É pântano. Também. Ó, nós fomos em 2 lugares da Louisiana, tá? New Orleans. Então, New Orleans é uma cidade que eu morro de vontade de conhecer. Se tem uma cidade americana que eu tenho muita vontade, é New Orleans. Nossa, não é Mississippi? Olha, não, é Louisiana. Então tem um lugar famoso de fato. Não, eu morro de vontade de conhecer o jazz lá, o French Quarter. Eles devem ter uma cozinha, uns pratos super diferenciados. Não tinha me ligado. Pra mim era Mississippi, não sei porquê. Então, é bem legal, só que nós fomos em 2008, né? Ah, logo depois do Katrina. E o Katrina foi em 2005. Ainda não tinha recuperado tudo, tá? Nós vimos muitas casas ainda, pessoas dormindo em abrigos, sabe? Tipo trailers, assim. Sei. Então ainda tava bem... Não tinha se recuperado 100%. A cidade tomou uma paulada forte com o Katrina. Eles demoraram muito tempo pra se recuperar. Muito tempo. O Katrina foi tão sério, foi tão avassalador que a gente não tinha nem a permissão de falar o nome Katrina na época. Eu lembro que alguém instruiu a gente, assim, de não mencionar, de não falar, porque eles estavam tentando superar e eles estavam muito abalados, muito. Caramba. Agora, claro que a arquitetura da cidade é divina, bem francesinha, o som é muito legal, e é uma cidade muito mística, assim, também, sabe? Muita tradição de voodoo, muita coisa legal, assim. Eu acho que é um lugar que vale a pena você conhecer. Querendo voltar ou não, vai de gosto, mas conhecer eu acho que vale a pena. Foi legal que nós fizemos um passeio de barco a vapor no Rio, né? Então foi muito, muito lindo, sabe?
Foi bem legal mesmo. Lá mas era o Rio Mississippi, viu? Tá aí, talvez por isso você tenha feito essa confusão. Isso. Pois é, não, eu não associei, eu associei errado. O Rio é Mississippi. Eu sei. Vai ver que é porque aqueles estados ali do sul, eles colado, são todos... é tipo perto. Tem um que é bem conhecido por ser meio white trash, que agora não tô lembrando o nome. É Flórida? Não, imagina. É o... Agora... Texas? Não, é um que tem até um reality show desses porcaria dos caras que são uns Zé, assim, uns Zé e o Billy, assim. Como é que chama? Você sabe qual é aquele... Eu já devo ter passado por lá. Então, Ju, aí você falou de jacaré, né? De pântano, né? A nossa outra experiência, eu não me lembro o nome da cidadezinha, mas é logo depois da fronteira do Texas com Louisiana, em Louisiana, né? E, gente, tinha uma placa assim: cuidado com areia movediça, cuidado com a cobra e cuidado com o jacaré, com o crocodilo. Até. Nossa. Eu falei, nossa, aquilo, me sinto tão segura aqui. E ainda nosso santo pai foi lá pra beira do córrego pra ver o jacaré, gente, sério. Mas é cada uma, sério. A gente, claro que a gente passa por situações que a gente mesmo fala, nossa, por que Deus? A gente entrou numas outro dia de passar pelas roadside attractions, porque a Tati, ela é uma pessoa que ela realmente se esmera na criação da viagem. E aí eu demonstrei um certo interesse por esse tipo de... Assim, o americano, ele, como a gente já falou bastante, ele é um pouco babaca. E a gente também. Então, o que era a nossa pegada nessa outra viagem? Era ir aos maiores do mundo. Então, assim, o americano curte bastante, assim, olha, aqui é o maior novelo de sisal do mundo, aqui é a maior garrafa de leite construída em concreto no alto de uma construção. Aqui é o maior celeiro redondo vermelho do mundo. Eles adoram. E a gente também. Era isso que era a próxima pergunta que eu ia fazer isso, porque eu acho uma barata essa fixação deles por essas roadside attractions, essas tranquilas assim, a maior bola de bola de elástico do mundo. Gente, e eu imagino que vocês devem ter visto uma porrada dessas tralhas no meio dessas viagens. Nossa, bastante. Olha, e essa é a parte mais legal, sério. Gente, essa parte realmente eu ia fazendo live, porque no fim de tudo, a melhor parte das atrações era sempre o comentário da minha mãe. Era aquela beleza, a gente se estapeando, se malfagafando pra chegar na atração. Aí a gente passava por ela e nem tinha visto. Assim, às vezes aconteceu, tá? Por exemplo... Aquele gafanhoto. Então, a maior bola de sisal do mundo foi tão interessante que a gente passou... Bola de sisal? Muito Meu legal. Deus. E ela era grande, viu, Ju? Assim, tipo, umas 3 eu. Tem um monumento da maior bola de sisal. Aí tem a história da maior bola de sisal. Quem começou a fazer, quando terminou, quem foi, por que foi. Essa bola fica como se fosse um gazebinho, assim, protegida, com essa história dela do lado. E você vai lá, tirar foto, você pode tocar na bola, abraçar a bola. É uma coisa, assim, sensacional. Não que ela tenha feito. Eu não sou dessas, gente. Imagina. Eu lembro lá de Baker, lá no caminho pra... O maior termômetro, que tem o maior termômetro do mundo na cidade de Baker. É isso. A gente foi ver a maior espora do mundo. A baleia de concreto do mundo. A maior caixa de mariscos do mundo no telhado. Que da hora. Gente, é tão legal, vocês não têm noção. Eu imagino. É sério, o maior dente de madeira do mundo. Isso é tão legal. Que barato. Não, demais. Ai, eu me divirto. Então, isso já virou uma parte também da nossa viagem. Depois que eu percebi o quanto a minha irmã gostava, aí já incluí, né, no roteiro. Então, é porque assim, eu até acho que eu preciso falar isso também, porque a Tati, ela é fofa, tá? Tudo que ela fica falando assim, eu tive que fazer isso, por exemplo, eu tive que ir ao Kentucky pra gente terminar junto lá. Não teve nada, tá? Ela fez porque ela é fofa. Ela fez porque ela é culpa de uma irmã muito legal. Que porque legal. senão ela não tinha feito. E é a mesma coisa assim, ela vê que você se interessou por um negocinho, ela é dessas, isso é bem legal. Se eu demonstrei que eu gostei disso, aí ela começa a agregar isso à viagem. Então ela se esmera pra que eu fique feliz, a minha mãe fique feliz, o meu marido fique feliz, o meu pai ficava feliz. E assim a gente consegue fazer uma viagem que todo mundo sempre tá de bom humor. E isso é muito legal, faz toda a diferença.
Porque todo mundo tem seu diazinho ruinzinho, uma viagem de carro é um Big Brother, tá? Não tem jeito. Tá todo mundo ali confinado no carro, todo mundo sabe o que você comeu, na hora que você comeu, quantas vezes você comeu, que horas você dormiu, quanto tempo você dormiu, todo mundo sabe dessa vida, é muito chato isso. E se você não tem uma quebrada, assim, esses negócios que a Tati inventa, você fica louco, não tem jeito. Mesmo sendo uma coisa legal que você quer fazer, que você tá tendo um baita prazer de fazer, a convivência aí, aquela mesmice, ela afeta muito. Imagina, né? Mas viagens longas de carro, como vocês fizeram, isso aí precisa mesmo, porque senão a galera se mata. Quando você acabar a primeira semana de viagem. Mas é muito legal, gente. E assim, sempre que vocês forem, isso é recomendação total, fazer uma viagem de carro, olha, Roadside Attractions, onde tem maior alguma coisa, vale a pena. Que barato. Vale muito a pena, é muito divertido. Uma dica também, depois que nós tivemos um incidente, né, nós estávamos indo de Sacramento para o Lake Tahoe, né? E era umas 5:30 da tarde, 6, só que já era uma época em que escurecia mais cedo, então já estava escurecendo. Simplesmente era uma estrada como a Anchieta, com aquele guarda-reio no meio, né? 2 pistas para um lado, 2 para o outro, e um guarda-reio no meio que não dava para ver o outro lado. Uhum. E de repente um veado enorme pulou o guarda-reio e caiu em cima do nosso carro, na frente do carro. Caramba! Nossa senhora. E a Viviane que estava dirigindo, né? Então ela simplesmente conseguiu desviar, não teve como não pegar o veado, porque ele era enorme, estava muito em cima do carro, mas ela conseguiu segurar o carro para não capotar, que quase capotou. Estávamos eu, ela, minha mãe e meu pai só no carro. Vixe, que perrengue. E ela segurou o carro, o veado morreu porque foi uma batida muito feia. Não sei se todo mundo sabe, mas assim, se você atropela um animal na estrada, não é crime. Independente da época, da estação do ano, temporada ou não é crime. Agora, se você caçar um animal fora de temporada, é crime. Não tem problema você atropelar o animal na pista. Se você sair da pista e atropelar no acostamento, por exemplo, aí é crime, se for fora de temporada. Mas não foi crime, mas assim, nós ficamos mal a viagem toda. Imagino. E até hoje, a gente não se recuperou. Então, o que a gente faz? Evita dirigir à noite. Então, uma coisa que eu sempre faço, eu vejo a época do ano e olho o horário que nasce o sol e o horário que ele se põe. E evito pegar a hora do pôr do sol, principalmente, que é a hora que os viadinhos resolvem sair para passear, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Em estradas, principalmente. Em todas as estradas tem acesso de animais, a não ser aquelas que têm aquelas proteções, né? Acho que especialmente ali no miolão americano, né? No miolão, própria Califórnia, você vê, né? É bastante mesmo, não é um ou outro. Você vê mesmo, você cruza com muitos ao longo da estrada. E na véspera desse incidente, a gente tinha tentado chegar na falha de San Andreas e a gente tava indo, assim, muitos também, no horário do lusco-fusco. Muitos veados, muitos, assim. Acho que a gente viu aquele dia uns 200 veados em volta da estrada. Caramba! Era muito mesmo. E a gente ainda pensou, nossa, né, quantos que bonitinhos. Eles vinham ao farol e eles ficam paralisados quando eles vêm ao farol. E foi isso que aconteceu. Ele pulou em cima do carro, o farol tava ligado, ele já não conseguiu ter reação e não deu tempo de fazer, infelizmente, nada. Só que a gente é bicheiro, né? A gente ficou super triste de ter bicheiro, assim, que ama os animais, tá? Ah, claro. Imagino. Nossa, eu imagino. Deixa bem ilícitos, a gente adora bicho e a gente ficou, pelo menos, eu fiquei muito triste mesmo. E o meu pai, enquanto foi vivo, queria me dar uma cabeça de veado, tá? Que meu pai era um fofo. Nossa. Como um troféu, sei lá, ele queria me irritar sempre, né? Mas ele sempre, até o fim, ele queria uma cabeça de alce ou de veado pra botar aqui em casa em homenagem, tá? Queridíssimo. Ele não ficou te falando que você matou a mãe do Bambi, não, né? Ai, Não, só faltava, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, eu teria dado queixa no conselho tutelar. Desde sendo adulta. Falando de Roadside Attraction, tem um desses monumentos americanos que eu sempre tenho a impressão de que ele deve ser, assim, uma frustração de você ver ao vivo, que é super conhecido e tal, mas eu tenho a sensação de que quando a gente vai ver ao vivo, ele deve ser muito menor, que acho que é o Mount Rushmore. Não tenha dúvida que é decepcionante. Eu tô certo disso ou não? Total. Médio. Quando você chega, é uma frustração. O que aconteceu? A gente passou na estrada
à noite e viu, falou, não, isso é muito pequeno, deve ser só a chamada, né? Quando a gente chegou, era pequeno mesmo. Então, é frustrante quando você imagina que é um negócio enorme. Mas quando você chega lá e você vai perto, aquele filme lá do Tesouro. Do Tesouro, a Lenda do Tesouro Perdido, não é? A Lenda do Tesouro Perdido, é. Nicolas Cage. O 2 que passa lá, aquelas escadas que passam, tem uma escada de madeira que fica chegando perto de cada rosto, né? É muito legal. Mas assim, quando a primeira impressão que você tem, você se frustra. Depois que você passou aquele baque, aí você curte muito, tá? Ah, entendi. Se você não for com a expectativa muito alta, né? Então, é o ponto de vista, Ju. Se você vai de longe de carro, olha e fala, nossa, eu fiquei realmente muito frustrada. Eu tenho e-mail, falei, não é possível, gente. Deve ser uma propaganda, assim, você está no estado do Mount Rushmore, deve ser o menor Mount Rushmore do mundo. Eu pensei que fosse qualquer coisa menos ele. Mas era. Só que quando você já está no parque, né, onde ele está, e você tá a pé de frente, aí é outra... Você sente de um outro jeito. E aí é realmente aquela coisa do ponto de vista, né? O que você sente do carro é totalmente diferente do que você sente pessoalmente. Por isso que você tem que dar a carinha tapa e mesmo pré-frustrado ir até lá. Porque vale sim a pena. Legal. E quem chega até lá, por favor, pelo amor de Deus, não deixe de ir ver o Morro do Índio. A Jana fala sobre isso. Então tem os nativos, né? Eles queriam fazer também o monumento deles, né? Então eles fizeram o Crazy Horse, um dos chefes deles, né? Então eles fizeram uma escultura também no morro, né? Numa montanha, né? Ali perto, junto do Mount Rushmore? Pertinho. Do lado, da mesma cidade. Ah, tá. E aí fizeram esse Crazy Horse. Também é um chefe, né? Esculpido na pedra, né? Tem que visitar também, né? Tem um cavalo, tá? Ele tá a cavalo, né? Ele a cavalo. Porque o que acontece? O indígena americano, ele teve uma grande resistência, né, ao governo branco. Então, os índios, que são os predominantes, né, a população predominante desse local, eles simplesmente não aceitavam, não eram submissos ao governo branco americano. Então, para eles, aquilo não representava nada e eles quiseram, então, representar o seu chefe, que seria, então, o Crazy Horse, nessa montanha próxima ao Mount Rushmore, que também é tão incrível. Mas qual que é a moral da história? É muito bom? É muito ruim? Não. A gente nunca ouviu falar desse monumento. Eu acredito que é um mico, mas aí vocês têm que falar. Eu diria que... A verdade. É ruim do carro e é ruim a pé. Mas é um ponto turístico, né? Que a Tatiana adora. Jogou na fogueira. Não, eu adoro em pontos turísticos conhecer as coisas, né? Principalmente uma coisa que é nativa, né? Tipo, é melhor ir tomar um sundae no McDonald's ou visitar o índio? Olha... O índio. O índio, porque o sundae tem aqui, né? Em real. Mas sundae é bom, né? É bom. E teve uma cena também muito engraçada nesse local, né? Nós estávamos tirando uma foto, eu, a minha irmã e essa amiga nossa, Ana, né? Aí tinha uma pedra no chão e a Ana subiu nessa pedra. A gente subiu nessa pedra pra tirar foto, né? Pra ficar mais alta um pouquinho, né? Ela é mais alta que a gente, né? Aí nesse momento o cara vira e fala assim, essa pedra, e aponta pra pedra, saiu da montanha em que foi esculpido o índio. Aí na hora a gente desceu da pedra, né? A pedra sagrada da Bismânia, né? A gente desceu... Mas a gente levou um fora, né? Saiu da pedra sagrada, tirou a foto fora. É claro, gente, nem tudo são flores, né? Porque se também você quer ser feliz nos Estados Unidos, uma regra básica... Aliás, eu levo essa regra pra minha vida, né? Mas até por causa da minha profissão. Mas eu acho que se você quer ser feliz nos Estados Unidos, principalmente, seja correto. Pronto. Você não fazendo alguma coisa errada, você sendo correto, você agindo como eles esperam que você haja, que é o certo, você não vai ter problema. Agora ali, realmente, não era nada errado. O cara só falou que a pedra era a pedra que saiu da montanha. A gente levou um fora, a gente ficou sem graça, tudo, mas não desceu da pedra e pronto. Acontece, né? Acontece. Você vai imaginar que é a pedra sagrada? Não
era sagrada. A gente que brincou, é claro. Nesse caso de você estar nessa cidadezinha no sul do South Dakota, onde está o Monte Rushmore, você não tem que escolher entre o Sunday e o Cacique, porque não tem McDonald's. Nossa. Esse é um dos raros casos de uma microcidade que não tem Mac. Mas a cidade é uma fofura. Ela é linda, 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 linda. Parece, apesar de não ser aquelas cidadezinhas de Velho Oeste. Só que toda pintadinha é uma delícia. É linda. Onde as pessoas são mais simpáticas de todas. Assim, eu nunca vi um povo tão simpático que nesse povo do Norte. E vale a pena. Agora, pra seu alívio, você não vai ter que escolher entre Sunday e Crazy Horse. Pode ir no índio. Nessa cidadezinha, assim, tinha algum bem salão, que parecia algum salão típico de filme de Velho Oeste, assim, que você entrava e parava de tocar música, todo mundo olhava pra você, assim. Não. Esse foi lá na cidadezinha perto do carro. Parou, a gente ouvia o tic-tac do relógio digital, né? Ali foi tenso. Eu juro que eu fiquei com bastante medo no começo, tá? Mas, voltando lá rapidinho e voltando já pra cá agora, né? Nessa não chega a esse ponto. Mas tem bastante lugar muito pitoresco, bem gostosinho pra você ir, dar uma olhadinha. Tem uma comidinha gostosa também. Pra complementar, falou do Saloon, e já que eu também já tinha falado da outra cidade, tem que conhecer também Calico, que é uma famosa cidade fantasma. Vale a pena. Ah, essa a gente foi. Ah, conheceram? Gostaram? Fica bem entre Las Vegas e Los Angeles ali, né? Ghost Town. Isso. Essa a gente foi, a gente parou e foi lá. É bem legal, né? É bem legal. Acho tão divertido que você falou do salão, eu lembrei dela. Eu achei tão bonitinha. E tem umas que são mais fantasma ainda, porque a Calico, apesar de ser uma cidade fantasma, ela acabou virando ponto turístico, então sempre tem gente, né? Agora, essa outra que a gente passou lá no Texas... Texola, né? Texola. Isso, essa era muito legal. Gente, essa cidade, ela foi considerada, acho que em 2011, ela foi considerada cidade fantasma, mas considerada porque realmente não tem mais ninguém. Eu vi um cachorro lá, espero que tenha alguém para pelo menos dar comida para ele, né? Não tinha ninguém. Nossa, mas tinha algum habitante ou não? Era só porque tinha tão pouco que... Não vimos, tudo fechado e só vimos esse cachorro. Caramba. É engraçado que a cidade fantasma raiz mesmo, né, que a Calico, ela é mó legal, mas ela é meio Nutella, né? A cidade fantasma raiz, as casas estão caindo. É muito estranho. É triste. Você vê a construção, assim, já deteriorada, telhado caído, janela ruindo. É muito triste. Não é cenário, né? Não é cenário, não é consequência, né, da Rota 66, não é o caso, mas são umas cidades que realmente estão abandonadas e em ruínas. Dá muita pena. Quando você falou de cidade fantasma, eu fiquei tudo deteriorado, comecei a pensar se não era Detroit. Quem sabe? Já foi também. Eu fiquei com pena. Eu perguntei se era feriado na cidade, que tava tudo fechado. Aí a moça falou, não, a gente tá assim mesmo agora. Em Detroit, isso em 2010. Detroit tomou uma paulada pesada depois da crise do subprime de 2008, né? E uma cidade muito industrial, automobilística, pelo menos que a gente sabe de história, que você via os bairros completamente abandonados, casas destruídas, assim, ficou uma cidade, parecendo uma cidade fantasma mesmo. Eu ouvi alguma coisa dizendo que estavam dando uma levantada, eu espero que sim. Acho que hoje já tá melhor, mas acho que nessa época que vocês foram, 2010, ela devia estar meio detonada, né? Você passava assim, tinha prédios e mais prédios, todos em leilão. Uma tristeza, realmente. De todos os estados que vocês visitaram, qual que foi o que mais, assim, surpreendeu positivamente, que vocês de repente esperavam, que ia ser qualquer porcaria e surpreendeu positivamente, e também negativamente, aqueles que vocês estavam com uma puta expectativa e chegou lá e foi meio frustrante? Eu acho que o positivo é unânime, viu? Acho que todos nós ficamos muito felizes quando a gente conheceu Oklahoma. A gente realmente não esperava e ficamos todos apaixonados, principalmente pela cidade de Tulsa. Oklahoma City nem tanto, que é a capital, mas acho que aí eu vou deixar a Tati responder também por ela, mas eu acredito que ela vai dizer isso. E frustração, eu acho que, por incrível que pareça, eu não tenho. Eu vou pensar nessa resposta. O estado que eu menos gosto, acho que é Nova York. Não me julguem. Faz sentido. Então, na verdade, Oklahoma é a unanimidade aqui na nossa casa, né?
os 4 que conheceram, eu, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Realmente, nessa viagem, fechamos os 50 estados, então não foi antes de concluir, né? Realmente foi o lugar que nós gostamos mais. Eu tento explicar que é por ser uma cidade grande, mas não ser tão grande, e pequena e não ser tão pequena. Ou seja, tem tudo que a gente gosta, um Walmart, um Outlet, um fast food, shopping, Walgreens, Best Buy, mas assim, ele é uma cidade, ela não é que nem Nova York ou São Francisco, até que você tem que sair dos bairros, né, próximos, das cidades próximas, para conseguir ir a algum lugar. Ela tem tudo ali. É uma cidade que tem tudo sem ser aquela metrópole com trânsito, com muita gente. Que te suga, exatamente. Então, o Oklahoma foi uma surpresa positiva pra gente. Agora, a negativa, difícil, né? É difícil. Eu realmente não tive nenhuma frustração. Eu acho que o que eu não gosto mesmo é Nova York. É isso, acho que Nova York. Até pra... na verdade, tem um que eu não gosto muito, que eu me decepcionei, mas é mais a cidade do que o estado, tá? Eu não gostei muito de Atlanta. Mas, por outro lado, a Georgia, eu fui a Savannah e gostei muito. Então, pode ser uma percepção, fui uma vez só, pode ser que voltando eu tenha uma outra visão. Como São Francisco eu fui há muito tempo e amava, pode ser que agora eu goste um pouco menos também. Então, não sei, as coisas mudam com o tempo, nosso gosto também muda. Mas hoje, se você me falar, onde você moraria? Tulsa. Onde você não moraria? Atlanta. Tá, eu não moraria em Nova York. Eu moraria em Tulsa e quase qualquer outro lugar. Eu acho que Nova York tem aquele negócio que muita gente fala assim, Nova York não é Estados Unidos, Nova York é Nova York. É tipo um lugar à parte, que só é lá assim, né? É verdade. Nova York eu gosto para passear, mas realmente eu também não gostaria de morar. Mas eu também não gostaria de morar em Los Angeles, eu não gostaria de morar em cidade grande, porque cidade grande já é o nosso dia a dia aqui, né? Então eu gostaria, se for para uma mudança total, né? De cenário, né? Lugar mais calmo, tranquilo. Uma coisa que eu acho engraçado das cidades grandes americanas, das grandes metrópoles americanas, é que eu acho que a gente tem uma visão meio... que a gente acha que são cidades gigantescas e tal. Então, sei lá, pra quem conhece especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades enormes, cheias de prédio e tal, você fala assim, putz, Los Angeles, né, uma baita metrópole americana. Na verdade, o downtown, que é o centro mesmo, que é onde tem aqueles prédios enormes, é pequeno, né? Se você olha de longe a cidade, você vê aquela cidade muito plana. Ela é espalhada, né? Muito espalhada, com prédios baixinhos, aqueles prédios de, sei lá, 3, 4, 5 andares. E aí tem realmente aquele centro, que tem aqueles prédios enormes, gigantescos, mas é muito concentrado. Acho que a gente viu isso em Dallas também, né, Ju? Sim, sim. Mesmo pra quem... né, o pessoal que ouve a gente aqui costuma falar de Orlando, você vê a cidade de Orlando, ela é toda plana, só quando você vai lá pro downtown de Orlando que tem um centrinho, assim, bem pequeno, onde tem prédios grandes e tal. Sim. Eu imagino que vocês devem ter percebido que isso deve ser, talvez, em quase todas as grandes capitais americanas, desse mesmo jeito, né? Sim. Sempre que você chega, tem aquele skyline lindo, aí depois tem os bairros, não é bem bairro que eles chamam, né? Cidades, tipo Guarulhos, o subúrbio, né? Uhum. Na cidade em si, você tem aquele núcleo, tem aquele trânsito, tem aqueles skyline, aqueles prédios altos, aí você sai um pouquinho, já são bairros mais residenciais, né? Realmente, todas as cidades grandes são desse tipo, né? E quem mora em São Paulo não se assusta, né, com uma cidade como Los Angeles e Nova York, né? Os problemas são os mesmos que a gente tem aqui, né, de transporte, de multidão, trânsito. Olha, nós chegamos em Chicago pela periferia, assim, que lembrava daqueles filmes de gangue, sabe? Nossa, foi meio tenso. O filme do Férias Frustradas, quando eles vão em Los Angeles. Que roubam os pneus, as calotas. É isso mesmo. A gente se sentiu assim. Dá pra entender. Mas é bem isso mesmo que vocês falaram. As cidades, independente de ser Nova York ou de ser Cincinnati, que também é uma grande cidade mesmo não sendo capital, elas são isso. Elas são pequenas, né, em território e muito concentrados os prédios ali, mas se você contar, por exemplo, um centro de uma cidade como Cincinnati, você deve achar ali uns
acho que uns 100 grandes prédios, não é muita coisa, né? Se você for catalogar, comparando com Nova York ou com São Paulo que seja, né? A gente também tem muito prédio aqui, né? Sim. E aqui é engraçado porque aqui você chega, por exemplo, você chega do litoral, a hora que você chega ali no pedacinho da Imigrantes em Diadema, você já vê o skyline e fala, meu Deus, que é isso, né? É, uma cidade monstruosa. Aqui é desproporcional, né? Assim, lá E vai Guarulhos e vai até longe, vai igual, né? Não acaba, os prédios vão. Como eu conheci também a Cidade do México, lá é igual São Paulo, é a mesma coisa, tudo espalhado, aquele prédio pra todo lado, é uma cidade gigantesca, nossa, é muito, muito louco isso. Mas as cidades americanas não são, eles têm as famas de grandes metrópoles, mas acho comparativamente... que a região de Los Angeles, né, a região de Los Angeles, ela é, se contar todo, a grande Los Angeles, vai? Sim, não, ela é muito espalhada. Não, mas a Los Angeles tem habitante pra caramba. Tem habitante pra caramba, mas ela não é aquela prédios, aquela plantação enorme de prédio, não, né? Lá eles têm tudo espalhado. É tudo espalhado. Além da Flórida, que eu imagino, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que seja o estado que vocês mais tenham visitado, mais tenham repetido, né? Sim. Qual outro estado que vocês mais repetiram, assim, ou porque quiseram, ou porque já que estamos passando aqui para conhecer os outros, vamos parar nele? É Nova York. Nova York e New Jersey, né? New York e New Jersey. Você sempre vai nos dois, né? Não tem como. Tá. Esse foi o que a gente foi mais vezes depois, né? Acho que fomos umas 5, 6 vezes por aí. Mas a Flórida, 14. 14 vezes? Oh, legal. 14. E aos Estados Unidos, 29. Nossa, que da hora. Beleza. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. 10 anos? Não, foi mais, não. Né? Foi 10 Não, de 94 até 2020. Já tô contando 2020, hein? Tá certo, isso aí. Pra mim não vale. 2020 eu ainda não fui, hein? Eu fui. Olha lá, ó a briga das irmãs de novo aí, de quem vai com mais. Quem tem uma faca aí? É muito legal, gente. Olha, se você realmente pode escolher, se você tem essa oportunidade, se você tá com vontade, eu acho que mesmo que você vá pra uma viagem pra Orlando pra fazer parque, vale a pena você alugar um carro e dar uma passeada em volta, porque na Flórida não tem só parque. É muito legal. A gente deu uma passeada numa dessas viagens nossas. A gente foi pro lado da costa ali, do Golfo do México. Gente, é tão bonito. Tem uma cidade super legais, lugares muito gostosos. Eu acho que independente do seu estilo de viagem, ou se você quer ter conforto de excursão, cada um tem o seu ritmo. Mas eu tô super a favor de alugar um carrinho e dar uma passeadinha assim, nem que seja perto, porque na hora que você fizer isso, aquele bichinho vai te comer, sabe? E aí não vai ter jeito. Não tem jeito. A gente sempre recomenda pro pessoal que às vezes quer fazer uma coisa um pouquinho diferente quando vai pra Orlando, no mínimo tentar fazer uma visita lá em Key West, né? Que já é uma baita de uma viagem legal de fazer, de carro, uma estrada linda. Sim, apesar de ser cansativa, né? De Orlando são 8 horas, né? É mais fácil de Miami. Eu acho que Key West vale mais a pena se você for fazer um pernoite lá. Eu acho que não voltar no mesmo... Sim. Não, bate e volta. Não, bate e volta não. É pra nem de Miami. Que a gente fez bate e volta, né? A gente fez. Nossa. De Mustang ainda, acredita? Uou, que legal. 5 pessoas no Mustang, 5. Nossa. E as malas? Vocês fizeram o que com a mala? Não, foi bate e volta. Tá. Então tá bom. A gente deixou as malas no hotel. Tá bom. Mas foi duro. Mas, assim, uma coisa que vocês perguntaram, né? A gente comentou vagamente, né? O motorhome, né? Tá no nosso plano de alugar. Então, a nossa ideia é fazer Orlando até Tallahassee, para ver se é nosso estilo mesmo, entendeu? Se for tudo que a gente espera, aí os 10 estados que faltam da minha mãe a gente faz de motorhome. Que legal. Já tem até o modelo escolhido, tá? Olha, sério? 7 passageiros. Que legal. O problema é que a família vai crescendo, né? Agora a gente viaja, leva a sogra também, que ela também está uma nova fã dos Estados Unidos. Então, quando a gente planeja uma viagem, tem que ser um motorhome bem grande, porque realmente eu tenho medo de não ser o meu estilo, tá? Eu confesso, eu acho que a Tatiana tem mais a proposta de um home, o Fê, meu marido. Eu gosto um pouquinho mais de espaço, assim. Eu não sei se eu vou ficar meio claustrofóbica. Eu não sei. Honestamente, não é uma curiosidade muito grande minha. Mas eu vou junto, eu não vou ser a pentelha que diz não.
Eu vou até porque é uma experiência que eu quero ter. Por isso que nós vamos fazer um trecho menor, né? Pra ver como que vai se comportar. Tá porque certo. Aí eu vou de avião e encontro eles lá, de repente. De jeito nenhum. Você vai dirigindo. Imagina lavar louça. Olha. Local. É horrível aquela piazinha de trailer. É muito pequena. Não sei se eu quero. Eu já pensa na louça que tem que lavar. Não quero. Uma outra coisa que nós fizemos também, um trecho, mas fizemos de carro também, mas é uma experiência que eu quis ter nos Estados Unidos, foi Filadélfia, Nova York, de trem. Então, uma turma foi de carro, a outra foi de trem, quem foi de carro voltou de trem e vice-versa, né? Legal. Então, foi muito legal também. É uma experiência diferente. Que legal. Eu acho legal você conhecer, fazer um cruzeiro, conhecer os aeroportos também, fazer escalas, né, em aeroportos, conexões em aeroportos diferentes, né? Tudo isso é experiência, né? Uhum. Então, o trem nós pegamos já até hidroavião nós vamos, né, Vi? É, muito legal. Eu gosto dessas coisas, né? No meu caso, é uma coisa com um pouco mais de adrenalina. Eu gosto bastante. E esse dia do hidroavião, inclusive, foi bem legal, porque o menino, ele ia levar a gente, ele falou, eu queria muito levar a família de brasileiros. E aí, o louco do menino me colocou de copilota. Eu imaginei que era só sentar à frente do avião. Mas eu tinha uma participação no voo, que era puxar uma manivela, que era um cano de PVC. Ah, se eu soubesse. É um cano de PVC que tava, com certeza, numa gambiarra, emendando alguma coisa. E ele falou pra mim, agora você tem que abaixar. E eu não conseguia abaixar. Eu falei, nossa, tá brincando, né? Ah, se eu soubesse. Eu olhava pra trás, tava meu pai, minha mãe, minha irmã, nossa amiguinha Ana. Eu falava, gente, o cara é louco. Mas foi uma das coisas mais legais da minha vida. Eu realmente nunca vou esquecer esse dia. Que barato. Tem coisas, né, Feijo, que a gente só faz assim, check it. Tá feito. Fiz na vida, é bucket list, né? Fiz, tá feito. Não precisa mais. Já andei de hidroavião, check it. Nunca mais. Quando a gente esteve no Alasca, a gente fez dois voos de hidroavião. Foi bem legal, foi divertido. Com certeza vocês fizeram esse dos fiordes, não fizeram? Coisa mais linda. Fizemos. Foi, exatamente. Gente. Vocês foram copilotos? Não fomos. Mas a gente fez aquele negócio quando ele pousa no meio do fiord lá, a gente saiu pra ficar nos flutuadores lá. Coisa mais linda do mundo, né? Ai, gente, foi, acho que, assim, até hoje na minha vida, uma das coisas mais legais que eu já fiz. Foi muito lindo, muito lindo. É, muito legal. Mas foi, assim, entre todos os métodos que a gente conseguiu já fazer alguma coisa legal de locomoção lá, eu acho que ainda não conseguimos fazer um ônibus de carreira, né? Mas fizemos balão, né? Balão nós fizemos também. Pra eu morrer, né? Eu já morri umas 7 vezes até hoje. Acho que mais até, se for contar. Nossa, balão, eu nunca vou te perdoar, nem você, nem o papai. Sacanagem. Essa foi interessante, porque em 2005 eu fiz um voo lá no Napa Valley, né? Perfeito, sabe? Super tecnológico, maravilhoso. Aí no ano seguinte, nós fomos com meu pai tinha sonho de andar de balão, né? Aí eu peguei um em San Diego, menina. O cara chegou pra ele medir a direção do vento, ele soltou um balãozinho. Bexiga. Uma bexiga. Pra ver a direção do vento. Chegou ele com um balão. Ele não sabe que é um instrumento, uma biruta, essas coisas pra quê, né? Ele chegou com um balão guinchado no carro. Eu falei, eu vou ficar órfã de pai e de irmã. Porque só foram os dois, né? Minha mãe tem acrofobia e eu já tinha feito o meu checklist, né? Já tinha ido no ano anterior. Então, pra mim, balão já também encerrou, né? E aí, o balão simplesmente... Pode contar aí, Vicky, sua experiência, né? Obrigada, querida. Muito obrigada, viu, coisa linda? Agora conta. Aí, na hora que a gente tava descendo com o balão, o nosso maravilhoso baloeiro, não sabíamos o que fazer, a gente bateu no muro de uma high school, fora do lugar previsto de descida. Nossa. E eu ainda entrei, assim, na frente do meu pai pra proteger ele, né? Que a gente filhinha. E aí eu me estrupiei inteira, né? Lógico. Mas nada muito grave, assim, só uns roxinhos e arranhãozinho. Mas, gente, meu pai gritando, assim, super feliz, no balão, eu me lascando e uma maluca com outra mulher lá gritando também. Nossa, foi horrível. Foi engraçado que, ele, além do instrumento super potente, que é uma bexiga, né? Ele soltou para ver a direção do vento, ele invadiu um terreno baldio para montar o balão, para encher o balão, vocês acreditam?
Assim, eu olhava pra minha mãe e falava assim, nós não íamos, né? Falava, mãe, eu vou ficar órfã, vou ser viúva. E o balão ia subindo, e meu pai gritando, ele já tava não sei quantos metros de altura, a gente ouvia meu pai feliz, gente. Ele foi tomando champanhe, pelo isso, né? Precisava de muito champanhe. Se ele morresse, naquele momento, ele morria feliz, gente. Nossa, ele ficou muito alegre. E a gente foi enchendo a cara de champanhe, pelo menos, né? Porque na hora que bateu, amorteceu um pouquinho, né? Lógico, pelo menos o corpo fica mais dormente. Né? Dava pra trazer até pro Brasil, né, o corpo. Ai, meu Deus. Horrível. Olha, mas eu já me enfiei em milhões e milhões de roubadas, realmente, e quase todas foram causadas pela Paty, tá? Ela Obrigada. Também. Cada uma que, olha, assim, realmente pra você conseguir lembrar tudo, precisaria de muito tempo. Mas ainda bem. Tem muitas histórias, assim, que provavelmente a gente já deve até ter contado pra vocês em um outro momento que a gente tá esquecendo de trazer aqui agora. Mas que tal contar que a gente assistiu o lançamento da Atlantis, né? Olha, que legal. Isso é bom, hein? Foi legal. Então, eu consegui, nós íamos viajar, estava acompanhando o lançamento de qualquer foguete na época, né? Tipo, 2 semanas antes, adiaram o foguete que estava previsto, né? E anteciparam esse outro foguete. Olha que sorte, a gente perdeu um, mas ganhou o outro, que ia levar o Atlantis para a estação espacial. Nossa, gente, você imagina a emoção de, primeiro, você vê no VIP, né? A gente pegou o lugar mais perto que um cidadão, digamos, que não é militar, né? Um cidadão comum pode chegar, né? Nós assistimos ao lançamento da Atlantis. Aí você imagina esse ano passado você chegar e ver a Atlantis ali pessoalmente, né? Quando abre aquela porta, né? Aquela cortina, sei lá o quê. Nossa, é uma emoção. Nossa, é de arrepiar, né? É de arrepiar, nossa. Imaginar que a gente viu ela subindo, né? É muito emocionante. Que legal. Isso foi uma das coisas mais legais também que eu já fiz. Essa eu fui brava. Ela falou que a gente ia ver o lançamento do foguete, eu fui bem brava. Que saco, né? Coisa chata, viu? Na hora que chegou lá, eu falei, meu Deus do céu. É uma das coisas, tá na lista de uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Valeu muito a pena. Muito mesmo. Muito bem. Muito bom, muito bom. Bom, pra encerrar, uma pergunta meio cruel que eu vou fazer aqui pra gente finalizar esse papo aqui. De todas as viagens, de todos os 50 estados, qual que é a memória mais querida que vocês têm de todas essas viagens? Aquela que toda vez que vocês lembram de todas as viagens, essa é aquela que se destaca, que fala assim, nossa, essa aqui tá guardada aqui no cantinho do coração pra todo sempre. Eu já tenho a minha, Vi. Quer falar primeiro? Por mais que contrarie todas as expectativas, a minha é a do Alasca, tá? Mas eu não. Porque a do Alasca ela nem conta. Vamos dizer que ela nem conta. Depois da do Alasca, que foi absurda, eu acho que foi a que a gente encerrou, lógico, né? Por mil motivos. Por estarmos com meu marido, por fazer ali aquele momento, o ritual dos 50 estados. Então, eu não consigo dar uma. Pra mim, eu tenho que dizer que foi a viagem do Alasca e necessariamente aonde a gente terminou os 50 estados, que foi o roteiro dos Pifters, né? E olha que você nos pegou de surpresa, mas eu ia falar exatamente o que a minha irmã falou. Porque o Alasca, ele foi a nossa viagem preferida por um motivo. Foi a última viagem que meu pai fez. O Alasca, inicialmente, nosso plano de conquista dos 50 estados, o Alasca ia ser o grande finale, né? Então nós íamos deixar para o último estado. Só que meu pai queria muito ir. E por sorte, eu antecipei, inverti. Então nós fomos ao Alasca em 2014. E foi a última viagem longa que meu pai fez, né? Depois ele voltou a Nova York, mas já não curtiu muito, porque já não estava bem de saúde. Então o Alasca foi o momento em que meu pai, assim, curtiu muito o cruzeiro, curtiu o Alasca, curtiu tudo, muito, muito, muito. Então tem um momento emotivo aí, né? Essa é por isso. Agora, o momento em que nós fechamos os 50 estados, realmente foi um momento super importante, tão esperado, né? Pelo menos por 10 anos, né? Então, assim, eu coloco esses dois também juntos. Eu concordo 100% com a Vi. E se nós duas concordamos, todos sabem que é porque é mesmo, né? Deu pra perceber. Porque eu e minha irmã é assim, se uma fala que gosta e a outra não, aí você pode duvidar. Se as duas
duas falaram que gostam, vocês vão gostar com certeza. Se as duas não gostarem, vocês não vão gostar com certeza. Porque a gente é o oposto uma da outra. Então, o normal é a gente discordar. É, o de sempre. Boa. Não, mas definitivamente para a gente, eu acho que não tem como falar uma. São as duas mesmo, que são igualmente importantes. Ah, mas que legal que tem uma concordância, né? Gostei. Uma, né? Tinha que ter pelo menos. Teve uma concordância. A primeira concordância foi você abraçou o meu projeto, né? Quando eu falei, vamos conhecer os 50 estados, se fosse um projeto meu sozinha, eu não teria concluído, né? Então, é seu apoio. Ninguém sabe tanto, mas eu não comecei tão entusiasmada. Eu era mais europeira, eu gostava mais da França, eu tinha uma coisa assim mais do charme europeu. Mas eu fui totalmente seduzida pelos Estados Unidos com o passar das viagens, sabe? E hoje eu sou, acho que, tão entusiasta quanto a Tatiana. Eu amo aquele lugar. É realmente meu segundo país, assim. É um lugar que, se eu não pudesse estar no Brasil, onde eu gostaria de estar. Ai, tamo junto. Mas eu não comecei com o mesmo amor que ela, não, tá? Eu era europeira. Você vê que eu consegui, hein? Eu também já passei por essa fase. Aí passou. Ai, gente, ainda tem que ela passar rápido. Nada que uma passadinha por Orlando não resolve. Né? Nossa, eu também era, mas ficou no passado. Eu te entendo, Ju, sou solidária. Não, mas passou. Tudo bem, né? Quando passa, tudo bem. O meu tá passando. A gente vai lá ver umas igrejinhas, mas volta pros Estados Unidos. Vai lá ver uns museuzinhos, castelinhos e volta pros Estados Unidos. Não. Agora você tem que ir pra Rússia também. Já que você também entrou nessa do mapa, você precisa correr na Rússia, dar um pulinho na Austrália também. Eu acho assim, tem que ter pontos estratégicos no momento. Ah, mas eu já pensei sobre isso. Primeiro que eu fiz um erro quando eu tava riscando a Espanha, eu errei e riscou Portugal junto, que eu nunca fui. E eu vou ter que ir pra Portugal pra resolver esse problema. Vai ter e que aí ir. eu faço um bate-volta Lisboa-Moscou só pra riscar a Rússia. Assim, um bate-volta. Quando você começou falando de Portugal, faça um bate-volta, eu imaginei no máximo, na pior das hipóteses, que você chega até a França. Você superou, parabéns. Não, eu pego um aéreo, né? Não vou de carro, né? Eu desço em Moscou, fico 2 dias lá pra conhecer vai o no Kremlin e volta. É óbvio que eu só vou no Kremlin e volto, né? Mas aí eu risco a Rússia inteira. Você nem precisa de tanto, você tem que ir lá, você tem que comer, falar com uma pessoa. Quero ver ela falar. Expassiva. Então, se você precisar de uma ajuda, eu sei falar super russo, tá? Opa, obrigado, vou querer. Das Vidânia. Eu sei pedir leite e cerveja, já tá bom, né? Ah, tá bom. Eu não tomo nenhum dos dois. É o que precisa pra sobreviver. Eu não bebo leite nem cerveja. Mas é tudo que eu sei falar, Ju. Quando eu fui pra Alemanha, eu fiquei na casa dos meus tios, eu aprendi o básico, que era agradecer e pedir um sorvete de flocos de 2 bolas. Que eu ia toda independente, eu ia lá na lojinha lá e pedia um sorvete de flocos de 2 bolas. Foi o que eu mais sei em alemão. E é isso, a gente vai sobrevivendo, entendeu? A hora que chegar porque pra mim, a cerveja já era bastante, o leite foi brinde. Eu não tomo nem cerveja nem leite, então eu preciso pelo menos aprender água pra não morrer, né? Eu pretendo ficar muito pouco tempo na Rússia, de fato é só pra riscar o mapa mesmo. Então... eu preciso acertar o erro de Portugal, porque eu praticamente risquei Portugal inteiro errado. Eu sei o quanto dói isso, Ju. Não é horrível? Você tem que resolver muito rápido. Não, eu fui riscar a Espanha, não sei o que aconteceu, cortou Portugal inteiro. Eu acho que eu vou cometer esse erro também. Acho que eu vou cometida nos erros desses, tipo, também. Estados Unidos, risquei a Austrália. Assim. Aí é outro erro, vai. Eu tenho desculpa da caneta, eu não sei, devia ter uma ponta ali que eu não vi que foi o Portugal junto, mas... Acho que eu não devia ter feito em estileto e resvalou. Eu não sei porque eu fui riscar os Estados Unidos e risquei a China, Tatiana. Risquei a China. Nossa! Tão perto, né? É do lado. Eu vou Dubai, aqui um pedacinho dos Emirados, me ajuda. E Madagascar? Me ajuda a resolver esse problema. Ai, gente, demais, viu? Olha, um barato. Viajar é um máximo. Com certeza, com certeza. A gente vive pra isso mesmo, né? O que tem de bom na vida são as lembranças. É, isso mesmo. E o sorvete de flocos de 2 bolas. De 2 bolas. meu maior conhecimento de alemão. Bom, eu sei pedir cerveja também. Alemão, acho que eu sei pedir cerveja em todas as línguas, eu acho. Prioridades, né? Prioridades. Fica a dica, Fê.
aí, pessoal, que legal. Olha, eu adoro essa história delas, eu achei muito legal. Com certeza se fosse deixar, a gente ia ficar aqui mais 5 horas falando disso, né? Mas infelizmente o episódio tem que acabar, afinal de contas, né? Vocês têm que ter dó aqui do editor, coitado, que ele vai passar o dia inteiro editando esse episódio. Tá de quarentena, tá reclamando do quê, meu? Tô trabalhando home office, gente, mas quarentena é pior do que fora da quarentena. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida em casa que nem agora. É verdade. Tô trabalhando bem. E na faxina. Não é nem trabalho remunerado, né? É roupa pra lavar, é louça pra lavar, é quarto pra arrumar. É um horror. Super entendo você, Fê. Valeu bastante, agradeço muito essa oportunidade. Foi o máximo conversar um pouquinho com vocês. Quem sabe a gente continua essa história, vocês contam mais causos pra nós das viagens de vocês. Com certeza. Nunca, é que também tem algumas partes assim que são um pouco mais não publicáveis, né? Então a gente faz outro episódio. Não, esse é o proibidão. A gente faz um 18 anos, um episódio de 18 anos. Bom, mas é isso aí, pessoal. Espero que todos vocês que ouvem a gente tenham gostado. Então eu queria aqui agradecer demais a presença da Tati e da Viviane, que vieram aqui pra contar essa história pra gente. Então, Tati, muito obrigado. Se por acaso quiser deixar algum recadinho aí pro pessoal encontrar você em algum lugar, fica à vontade. Vivi, você também. Muito, muito obrigado pela história que vocês vieram aqui compartilhar com a gente. Nós que agradecemos por essa oportunidade. Assim, a gente já se sente da família há muitos anos, muito antes da gente se conhecer, né? A gente já se sentia família, né? Eu tô no Insta como Tati Sandi 12 e no Facebook como Tatiana Salles Sandoval. Salles com 2 L's. E foi um prazer imenso. Gente, eu quero agradecer muito também. Pode mandar beijo? Bem, claro. Gracinha. Então tá, eu quero mandar um beijo pra Ana, que é nossa companheira de aventuras, nossa amiga querida que também, se não fosse ela, a gente talvez não tivesse abraçado tanto, com tanta vontade. E claro, pra minha mãe, pro Fê, porque meu marido, né, meu Felipinho, que estão sempre aqui também abraçando nossa loucura e combinando com a gente em tudo. E a vocês, né, gente? Obrigada mesmo, viu, por poder dar essa chance pra gente falar um pouquinho. Que não foi um pouquinho. E, como disse a Tati, se precisar de alguma coisa, estamos aí. Muito bom. Isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Um pouco diferente da nossa programação normal, mas com história... É pra abrir os horizontes. Vai lá, gente. Vai pro Oklahoma. Eu gosto desse tipo de coisa. Vai pro Oklahoma, gente. Pro Nebraska, Ju. Vai pro Nebraska. Vai pra Dakota. Gente, o que tem Dakota? Nada é possível. Ai, que legal. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Nos falamos daqui a 2 semanas. Um abraço. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau.